esse background eclético para o que eu faço hoje, maravilhoso. Você saiu daqui, agora vai pra lá, você não sossega. Cada mudança teve um motivo. Os microfones estão ok? E o que você sugere de postura legal? Aqui, assim, o número do episódio, quem escolhe é o nosso convidado. 18. Você vai esperar 17 para publicar Não! isso? Tá na 32 e a minha é 615. Entendeu? Vai introduzir, tudo bem aí, Lucas? Olá! Eu vou dar Vamos lá. risada. Não tem como. Em 3, 2, 1... Olá! Estamos aqui mais uma vez, eu, você e ele, o insólito, o inebriado, né, o qualificado Marcelo de Toledo Bernardes, mais conhecido como Marcelo Bernardes. Eu sou o Ricardo Poli, também não gosto de ficar falando, você já sabe quem eu sou, se não sabe, deveria saber. E mais conhecido como Poli e Marcelo Bernardes, tá? Para o mundo, para o Policast e somente para mim como Toledo. Então, meu caro Toledo, como você está? É pra isso que eu venho, cara. Pra essa introdução que eu venho. Entendi. Caramba. Ajuda cara, na sua terapia. não sei nem se eu tenho roupa pra conversa de hoje. Tinha que ter vindo Eu terno. também, cara. Acho que eu pensei em colocar uma gravata, Você mas tentou, não ia caber. é. Eu tentei aqui, eu tô fechei aqui Aí, e tal, ó. né? Tá mais... Tô ótimo, e você, Poli? Tudo bem, cara. E aquela obra de igreja lá. Olha, 10 episódios. Faz 10 que tá pra acabar, né? É verdade, mas vai desde acabar. o primeiro. Vai desde o acabar. primeiro, Tá quase vai lá. acabar. Depende do Enel agora só. Ai, puta, aí ferrou, aí vai demorar mais. Olha só, hoje esse episódio é o número 18, ou 018. O convidado aqui é um ilustre convidado, porque dos entrevistados até agora, meu caro Toledo, ele é o mais antigo. Olha. Ele é o mais antigo, né? Ele fez ADM lá na faculdade famosa da Vila Mariana, e eu dei aula para ele, pasme, nos anos 90. Cara. Nos anos 90, cara. Eu acho que quando eu dei aula para ele, eu tinha 25 anos. Olha. Né? E era no tempo que o curso era anual ainda. Não era semestral, era anual. Eu chequei depois mentalmente aqui. É ele, Laredo, como vai? Seja bem-vindaço aqui. É um puto orgulho trazer você aqui. Ele é um dos mais... Bom, pela quantidade de cabelos que ele tem, você percebeu que eu dei aula para ele há muito tempo. Quantidade e cor. E cor, né? E cor, Eu dei aula para você em 1997. Foi isso, 97 ou 98, um dos dois. Eu lembro daquela turma era sui generis e tem umas figuras lá que são inesquecíveis. Seja bem-vindo, fique à vontade pra caralho. Você sabe que aqui, cara, o coração bate mais forte. Obrigado, Poli. Obrigado, Toledo. Eu tava comentando com ele antes da gente conversar que a gente fez uma prova na sua matéria assistindo a final do Mundial que o Palmeiras... Você lembra disso? Isso, o Palmeiras... É sempre bom lembrar isso, né? O Palmeiras era a final do dito... Não é Mundial aquilo é do campeonato intercontinental. Intercontinental. E era a final, era numa quarta-feira de manhã, era isso, eu não sei. E tinha a prova... A minha prova, eu falei, não, mas é o título mundial, não sei o que. Não, vai ter prova, porque aqui é Corinthians. Eu não ia, né? E foi isso mesmo. TV. Ei? Não tinha TV na época ali. Tinha uma galera vendo, sei lá como é que era. Mas eu lembro, é verdade, cara. E lembrava também que se levava umas caixas de papelão com um monte de embalagem de produtos. Isso. Eram as novidades da semana. Exatamente. Porque isso depois, Laredo, virou digital, né? Acabou virando digital, né? Porque às vezes era físico, né, cara? E virou digital. Os alunos traziam e aí eu mostrava em outras salas. Sim. Que legal você lembrar Algumas disso. boas lembranças. Mas obrigado a vocês aí pela oportunidade. Cara, em 90, vamos fazer uma conta aqui. Em 97... Eu me formei em 2000. Então vai pela formação. Formação, não. Então foi acho que em 98 que eu te dei aula. Me formei no meu aniversário. É mesmo? A colação foi no dia 16 de dezembro. Foi para mim.
Em 98, então deve ter dado aula você em 98. Cara, faz 24, uns 26 anos. 26 Puta anos. merda, cara. Quanto tempo. Seu pai e sua mãe estão bem? Também. É. Aposentado já. É. Seu Meu pai não para, aposentou? né? Ah, seu Na, pai não. na teoria sim, na prática não. Cara, o pai desse cara É. é um gênio, assim, um dos top 5, top 3 Olha. da estatística no Brasil. Você sabe que ele Professor escreveu um também. livro recentemente É? e participou entre os 5 finalistas do primeiro prêmio Jabuti acadêmico. Caramba. É Muito mesmo? legal, um livro de machine learning e tal. Tá. Muito legal. Não E- ganhou, mas Sim. só o fato de Mas o pai dele é um participar, gênio da estatística, muito professor legal. da GV, né? Você Sim, pela GV? 37 anos de GV. 37 anos de GV. Mais de 50 magistrados. É, o pai dele era um gênio e tal. Você imagina que depois eu fui ser orientador do TCC dele. Você imagina com o pai dele no cangote, porque o pai dele ia, né? Aliás, você me ia ferrou no meu avaliar. TCC, né? Hein? Eu tinha uma orientadora, a Luciana Rubik. Não, eu fui seu orientador ou eu fui Não, seu... não. Não, eu não fui seu orientador, então. Eu fui seu... Imagina, faltava um mês para apresentar o TCC. Ele falou, Laredo, tá uma merda. Ah. Você precisa refazer o TCC. Aí eu levei pra... Eu fui Luciana. qualificar o seu... Você desqualificou, né? Você desqualificou. Puta, eu fiquei desesperado. Aí a minha orientadora falou assim, não, os caras tá louco. E aí deu tudo certo. Deu tudo certo. Vou resgatando algumas memórias aqui. Olha, com 26 anos já tinha essa confiança. É, a gente... Já tinha essa maldade. Era, Mas era era maldoso, maldade, não. maldoso. Corintiano, esse cara aqui é corintiano. Maldoso. Alguma coisa. E... Que legal. Então, esse aqui é o episódio 18, né? 18. Aqui quem escolhe o número do episódio é o convidado. Nós vamos falar da questão do 18, porque para quem quer conhecer mais o Laredo, 18 Laras 18 Laras é o Instagram. Instagram. Né? Ah. E aí, vamos lá, vai. Então, vou começar do começo. Você se formou lá no ano 2000, Tá bom. certo? Né? No ano 2000 mesmo, né? No Ano 2000. Ano 2000 e a ADM na faculdade famosa da Vila Mariana. Vai, você fez estágio aonde? Você já... Eu fiz estágio no Banco Lavra, Tá, que era do Márcio Papo, sei. que era o cara do Conselho Deliberativo do Palmeiras, enfim. Ah, Trabalhei na área de crédito. Quer que eu conte? Já conto tudo? Não, já vai. Já conto tudo. Você fez estágio ali. Então tá bom. A tua história é muito louca, por isso que eu quero... Tá, não, que 24 anos. Eu comecei em 97, Tá. no Banco Lavra, como estágio na área de crédito. Fiquei 1 ano e meio lá. Depois eu costumava dizer que eu fui pro outro lado da tela, que a gente ficava consultando borderô, duplicata, Olha Serasa isso. o dia inteiro, né? Serasa o dia inteiro. Aí eu fui trabalhar na Serasa. Aí eu trabalhei na Serasa. Já formado ou estágio ainda? Eu entrei na Serasa em 99, um ano Tá. antes de me formar. Aí eu trabalhei na Serasa de 99 a 2003. Fiquei 4 anos na área de produtos. Você se formou e continuou trabalhando Me formei, lá. continuei Tá. lá. E aí o meu TCC foi sobre e-commerce, né? Em 2000, você imagina? Isso. Foi sobre e-commerce Também, no ó, que varejo. louco, ó, que louco. Os caras ficam falando hoje, né, Laredo? O e-commerce, o digital. Cara, eu fui orientador de projetos de e-commerce, de TCC de e-commerce lá na SPM, e que datam de 2000, 2001, já se falava de e-commerce, já estava falando de e-commerce, e você foi e-commerce, né? A minha orientadora, a Luciane, ela Rubik. tinha... Beijo, Lu. Saudade de você. Ela tinha um conhecido, não me lembro como é que era a relação, com os donos da loja Viva Vida. Sei, viva, viva. E aí, o pessoal me encheu o saco, né? Porque meu TCC foi a aplicação do e-commerce no varejo de moda feminina. Então a gente fez um estudo de caso, fiz uma Isso. pesquisa e tal, enfim. Mas por que eu tô falando TCC? Porque eu me formei em 2000, eu saí da Serasa em 2003, participei de um programa de trainee da CIA. Então, Esse pessoal que fique bem claro, que o Laredo, ele é da comunidade que eu falo do Lodinha, certo? Né? Nesse caso, ele já teve uma libanesa aqui, né? Já teve uma libanesa aqui, agora tem alguém da comunidade judaica aqui, né? E assim, cara, você vê, ou é banco ou é loja, entendeu? mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí, né? Eu não trabalho mais em banco e nem em loja, né? então... Putz, mas Você vai trabalhar com quem é dono de tudo isso, mas tudo Isso, bem, isso. nós vamos chegar lá. A gente vende projeto para esses caras. E aí, como eu fiz meu TCC e eu gostava muito desse tema, e na Serasa
não era um lugar que daria para... Isso é uma coisa que a gente vai discutir um pouco mais para frente, né? Tá. As minhas mudanças, né? Sim, tem lugar que você pode voar mais do que outros, né? E aí, muito jovem também, até para escolher o que fazer na faculdade, né? E eu escolhi porque meu irmão fez SPM, aí meu irmão fez SEAG, eu falei, vou fazer SEAG também. Mas enfim, e aí eu fiquei 4 anos na Serasa, aí fui me aventurar no programa de treino da CEA. E é interessante porque eu não tinha mais desculpa para sair da Serasa, para poder ir até Alphaville e fazer a entrevista, né? É lá na Araguaia, acho que ainda é lá. E aí eu me lembro que foram 7 etapas, a última foi com o VP de compras, porque eles identificaram que o meu perfil era para ser em compras. Aí eu falei, putz, legal, pá, já cheguei até aqui, é para fora, mas vou passar. Aí um dia me ligaram, eu tava na Serasa, olha, a gente acha que você tem mais o perfil de vendas, você treina de loja. Você pode vir aqui? Eu falei, não faz isso comigo. Não tem mais desculpa. Bom, vou fazer a história curta aqui. E aí me ligaram depois de um tempo, a gente não chegou a marcar uma data. E ela me ligou, olha, não precisa mais, você está aprovado, você vai ser trainee de loja. Aí eu fiquei... Cara, varejo é um desafio, né? Aí eu fiquei, putz, eu fui trainee da loja de São Bernardo do Campo, lá da Marechal Deodoro, fiquei 3 meses, 4 meses lá, depois eu fui para Aricanduva. Você fez o ciclo total do trainee? Então, até eu ser desligado. Eu fui desligado da CA. Foi desligado da CA. Os caras gastam puta grana para fazer um processo seletivo, né? Para gastar para treinar. E o programa... O cara ser trainee, aí o cara vai lá e o programa de trainee, na época, era 1 ano e meio. Você ficava em 2 lojas, aí você ia para a área de compras, voltava para uma loja, e nessa última loja, provavelmente, se você assumir como gerente daquela loja. Tá. Né? E tinha uma possibilidade de você mudar de estado. Sim. E eu saí da Serasa em 2013, eu fui para a CA em 2004, que foi o ano que eu casei. E aí eu me lembro que eu estava numa lanchonete com a Roberta. Eu falei, puta, mas, né? Aí falando em filho de árabe, né? Aí eu falei, cara, se eu mudar de estado, ferrou. A gente precisa casar, você não vai vir com ele. Teu pai não vai liberar você vir. Né? Eu fui no seu casamento. Você foi no casamento? Fui no seu casamento. Você conhece os coletes dele ou não? Eu fui no Você ainda tem a coleção de coletes ou não? Tenho, os coletes coloridos. Coletes coloridos. Eu fui, eu lembro que eu fui eu fui no seu casamento, eu lembro. Puta, cara, o casamento e foi exótico, porque era justamente foi um casamento ecumênico. Sim. Sim, O Sobel. O Sobel junto com e tudo. A Roberta se converteu. Isso, mas foi muito louco. Assim, a festa é muito louca. A festa é muito louca, é uma zona. Eu nunca vi meu. E eu lembro que eu fui de outro casamento também, de uma aluna da comunidade judaica, e aí era numa. Aí eu fui na sinagoga, né? Assim. Aí eu cheguei achando que tudo começa no horário. Imagina. Todo casamento atrasa, não importa a religião. Né? Aí eu cheguei lá, não tinha ninguém, né, cara? Eu entrei lá, subi lá na sinagoga ali, né? Coloquei o kippah. Aí fiquei lá e veio um tiozinho assim. Aqui é o lugar das mulheres. Ai, cara. Porque dependendo do lugar, senta separado. Dependendo. E aí foi muito. E aí eu vi as pessoas antes de começar o casamento, todo mundo conversando alto. Eu falei, cara, qualquer semelhança com a Igreja Católica é exatamente a mesma coisa. É muito louco assim, né? E é uma puta festa, mas vocês entram numa. Eu acho legal da festa de vocês, é que vocês entram numa catarse muito legal. Eu fui num outro, da Laura Segouras. Eu fui no casamento dela. Cara, eu era o tipo professor e um monte de gente da turma dela, né, do Raul, do seu irmão, né? Cara, de repente eu peso mais de 100 quilos, cara. De repente eu tava sendo jogado pra cima. Você fala, o que tá acontecendo aqui? Meus amigos brincam que a gente parece que tá num jogo de rugby, né? Um empurra, levanta na cadeira. É divertidíssimo. É uma celebração. É alegre, é muito alegre. É muito alegre. Mas enfim, aí eu fui fazer meu TCC. Eu fiz o seu casamento. Você foi no meu casamento. E eu fiz o TCC sobre e-commerce. E aí, por que eu fui para CA? Porque tinha a ver com varejo. Sim. Né? E durante o meu TCC você fica lendo, né, 1 ano sobre um determinado tema. Deixa eu tentar experimentar e entender o que é isso na prática. Né? Eu sempre tive essa coisa de querer entender na prática como é que as coisas funcionam. Ótimo. Mas enfim, eu nem me lembro o porquê, mas só para você ter ideia, eu nem entro mais
em loja C&A, peguei trauma. Só vou na Renner. As questão de falar, só vou na Renner. Mas enfim, foi desligado. Putz, é um programa de 1 ano e meio, em 6 meses o cara te desliga. Não, e eu tava com o casamento marcado. Ai, aí você vê. Bom, mas o Poli, a minha história... Varejo é uma desgraça. Varejo é uma desgraça. Varejo, nossa. Não, e pior, os caras... Ninguém bota dinheiro em varejo, né, cara? Os caras me apresentaram para todo mundo da loja de Aricanduva. Legal. Aí tinha um código lá, 217, que era o código da gerência. Quando falava o teu nome, 217, você tinha que subir para... Aí tinha o cara da RH, o cara da regional, todo mundo, estamos te desligando. Eu falei, porra... Bom, enfim, não estamos aqui para falar mal de... Eu nunca vi uma grande rede de varejo ser um exemplo de administração. Se você achar uma, eu te falo. Mas enfim, não estamos aqui para dar nomes nem falar mal. Mas enfim, aí eu fui, me aventurei, aí vou acelerar um pouco aqui a história. Sim. Aí eu fui trabalhar no Unibanco com rotativos, aí passaram, sei lá, acho que 1 ou 2 meses, aí a minha gerente foi para a área de empréstimo consignado. Começou lá atrás, isso. Lá atrás, foi 2004. Aí eu fiquei 1 ano. Eu acho que as coisas são novas, né? Aí tinha um cara da área comercial, porque era uma área de produtos, eu trabalhava com órgãos públicos, e eu tinha uma interação muito forte com o comercial. Aí o cara do comercial saiu e foi para GE Money. Aí ele falou, pô, Laredo, estamos estruturando a área de consignado, a gente trabalhou junto, você não quer vir para cá? Aí um pouco do que eu estava comentando, putz, 1 ano só no Unibanco, né? Vou mudar? Fez sentido, né? Pensei, putz, aqui, ok, lá vou ganhar mais, Banco Americano, aquela pompa toda. É o GE mesmo, do grupo GE. Era o Banco GE Capital, né? O nome deles. Que é do grupo GE, General Electric. Era o braço financeiro da GE. Que é o cara que é o cara que fabrica eletrodoméstico e turbina de avião. Isso, e pô, tem tudo. Não, lâmpada, né? Tem tudo. Mas enfim, e aí eu fui para... Fundada por Thomas Edison. Exato. Aí eu fui para a GE. Aí na GE... eu estava trabalhando com um produto brasileiro, né, desconto em folha de pagamento, mas num banco com cultura americana super averso a risco. Então você imagina o mercado inteiro, o Brasil inteiro, vendendo empréstimo a taxas ou em prazos de 48 meses, 60 meses, 72 meses, e os caras, não, vamos aqui no 48 que... Aí quebrou o banco, né? A parte de CDC, a parte de empréstimo, fechou o banco. Aí, o GE Money. Aí nessa época eu estava fazendo SEAG. Aí tinha um portal lá, intranet da GV, e eu vi lá Ernest Young, desenvolvimento de negócios. E na CIA eu já percebi que eu comecei a me soltar um pouco assim, sabe? Você trabalha em chão de loja, pessoas o dia inteiro, com diferentes... né? Ernest Young vai para o nosso público entender, seria uma grande auditoria, uma empresa de auditoria. Auditoria e consultoria. Auditoria e consultoria. Mas não em marketing, nada a ver. Só tem nada a ver com marketing. Tinha um serviço... Gestão mesmo, né? Tinha um serviço para a área de marketing. Consultoria, quando a gente fala de Big Four, né? As Big Four. KPMG, UI, Price e Deloitte. Eles têm principalmente quatro linhas de serviço. Você tem a parte de auditoria, você tem a parte de impostos, né, de tax, você tem a parte de M&A, que é projeto relacionado à compra, à venda de empresas, pós-integração. Cara, tem uma série de coisas que eu brinco que quem trabalha lá não tem visibilidade de tudo que você tem para oferecer. É uma infinidade de ofertas. E você tem a parte de consultoria. Aqui você tem auditoria interna, tecnologia e por aí vai. Porque assim, do mesmo jeito que acho que era fácil entender o que estava falando a nossa entrevistada anterior, né? Agora, aqui é coisa de gente grande, tá? Isso aqui é coisa de gente grande, coisa de grandes empresas, com processos que são de um nível de complexidade que vocês nem imaginam, né? Que eu nem imagino. Agora, mas é uma doideira, né? Que aí você vai para um lugar... Eu fui para um lugar que... Não, primeiro você foi para... Você estava na Serasa. Na Serasa não tinha perspectiva. Vou para a CIA. Aí o cara vai lá e te desliga. Em 6 meses. Caralho. Aí você vai para o Unibanco. Tava tudo... Dentro do Unibanco. Em 1 ano eu mudei de área. Não faz, né? É aquela coisa assim, novo. A minha chefe que me contratou gostava de mim, né? Senão não teria me contratado. Porque você era muito novo. Tinha 20. Eu casei com 26 anos. Eu tinha 26 anos. Aí falou, eu vou mudar de área, vem comigo. Aí eu fui. Você só te chama só fala vem comigo quem confia no seu potencial. Isso é coisa de banco também. Aí o cara saiu e te chama, vem comigo. Aí você vai pro GE que depois
cultura americana que não entende o Aí contexto falou, brasileiro. Não vem comigo. Não vem comigo, não vem com o meu produto. Vem cá. Aí o banco fechou, as operações fecharam porque não se sustentava, né? Cara, competir em outro país é foda, não é... Sabe, é o tal do ser global e agir local, não tem jeito. Ainda mais isso, as empresas americanas pecam nisso também. Acha que o mundo inteiro tem que ser igual aos Estados Unidos, não é mas assim. Não dá, aí conflita com cultura, com governança. Ainda mais folha de pagamento que é específica para cada país, com legislação de cada país, é complexo. A gente tinha cliente que você tem um teto, né, limite, que a lei permite de descontar em folha. Sim. É 30, é isso hoje em dia? Hoje acho que é 35. Faz tempo, mas acho que é 35. Mas eu me lembro que eu fui para uma prefeitura no interior de São Paulo. Tinha cara que não recebia salário, ele só recebia desconto em folha. Meu Deus. Então, assim. Ele tinha vários. O cara se perdia, mas também o RH não falava, meu amigo, você não pode. Por lei, você não pode ter um desconto maior que 35% do teu bruto. Tal. Não me lembro como é que era. Enfim. Nossa. Aí vi lá na intranet Ernest Young, nome bonito. Ernest Young. Jovem, né? O Ernest Young é uma das maiores, talvez uma das maiores empresas de auditoria, uma das maiores, né? Gente, coisa. Essas Big Four tem. Eu fui visitar na Ernest Young, cara, naquele prédio lá da. Você veio comigo, pô. Você veio me visitar. Eu vi lá naquele prédio daquele prédio no final ali da Juscelini. Da Juscelini, aquele que é. As Torres Gêmeas ali, Gente do céu, que prédio bonito. É um prédio bonito, E aí eu apliquei. E aí fui trabalhar lá, aí eu fiquei na Ernest Young, na área de desenvolvimento de negócios para consultoria, ou seja, cliente de auditoria. Passei no processo lá. Fiquei lá 3 anos e meio. Aí, como é que já foi? Ficou um tempo maior, né? Fiquei um tempo maior. E aí também, era uma área que não tinha uma estrutura, que nem tem hoje na UI e na KPMG onde eu tô. Tem uma estrutura de mercados. Então, tem um formato para atuar nesse modelo de negócios, né? E aí, era uma área meio solta. Eu me lembro que até eu cheguei para a diretora de RH e falei, olha, eu às vezes vou para casa no meio da tarde assistir a Champions League e tá tudo certo. Não tem fundamento. Então, assim, não tinha um cuidado com a área. E aí, na época eu percebi que falei, putz, legal, tô aqui, mas também queria mais, né? Um pouco dessa inquietude de querer sempre algo mais. Aí, minha formação em marketing, eu sempre gostava do tema de branding, né? Sim. Tinha um primo meu que trabalhava na Interbrand aqui no Brasil. E aí, enfim, fazendo as conexões, eu fui trabalhar no GAD, consultoria, que é uma consultoria de Porto Alegre, uma consultoria nacional. Aí eu trabalhei lá. Mas aí você saiu da Ernest Young? Saí da Ernest Young e foi pro GAD. Chama GAD a empresa. Grupo de Arquitetura e Design, né? Mas ninguém fala assim por extenso, é GAD. E aí eu trabalhei lá na operação de branding. Vamos devagar, porque eu sei que você ficou 3 anos e meio na Ernest Young. Sim. E aí, ou seja, de uma área que não era uma área estruturada. Não era uma área estruturada. Tinha lá os BDs, né? Os meus pares ali, cada um trabalhando com algumas indústrias específicas, assim. Mas também não tinha muito. Sabe, não tinha gestão. Sim, normal. Não era prioridade. Não sei se era. Não era prioridade. Não era prioridade, porque sei lá. E aí você foi. E aí você decide. Você é inquieto mesmo, né? Aí você vai sair e foi para GAD, que é branding com branding, né? Aí eu falei. E eu me lembro que na entrevista com o presidente, eu falei, eu não sei nada de branding. Eu tenho talvez esse skill de ser um cara de negócios, comercial. Ele falou, Laredo, você não precisa. Em 3 meses você está aprendendo o que é gestão de marca. E assim foi, né? Aí tinha a área comercial, né? Eles tinham várias operações de inovação, de retail, de branding, etc. E você tinha o time lá de estratégia e design, né? Normalmente tem essa divisão, né? E aí tinha a Carol, que é uma amiga minha, ela estava grávida até, e ela era diretora de estratégia. Aí eu colei nela e falei, cara, me ensina. Preciso saber o que eu vou bater na porta para vender, né? E aí a gente fez uma parceria muito legal lá, aprendi com ela. E aquela coisa, você vai criando repertório, estudando, vendo apresentações, case, etc. E aí ali fiquei 2 anos. Eu te comentei que eu tinha um primo que trabalhava na Interbrand do Brasil. Isso. Então assim, GAD... Uma empresa super renomada, já tinha carimbado, já tinha tido essa experiência, e aí meu primo fez a conexão. Pô, Laredo, tem o pessoal da Interbrand lá, você não quer tentar?
É como se fosse, não tô... Interbrand é uma potência também no mundo, É como se fosse uma referência global Toledo, né? Interbrand de marca. de consultoria gigantesca. Que o pessoal confundia com a InBrands, né? Com a de InBrands. marca, tá. E aí deu certo fazer esse shift de sair do GAD e ir para... Mudei de novo. Aí eu fui para a Interbrand. E é interessante, né? Você fala, putz, eu vou para uma baita consultoria, etc. lá. E eu me lembro que o Alex, que era o presidente, eu falei, cara, vamos dar uma olhada no pipeline, deixa eu entender aonde estão as nossas propostas e tal. Aí ele, Laredo, vamos lá, vem aqui na minha sala. Aí o cara tirou um papel, cara. Era um Excel impresso. Mentira. Com o nome das empresas, os status, tá? Nem lembro o que tinha no papel. Eu falei, não dá pra ser assim. Né? Aí foi legal que eu tive uma experiência muito bacana lá, que eu liguei pra... Estamos falando o nome de empresas aqui, tudo bem, né? Normal. Aqui é podcast de marketing, né? Mas aí eu liguei pra Salesforce, falei com um cara que era um brasileiro que ficava na Irlanda, aí passei a tarde inteira com o cara, falei, preciso criar uma plataforma de CRM aqui. Aí a gente criou super fácil, né? Sim. Mas o cara ajuda na parte estrutural ali, em desenvolver e tal. Enfim, aí por lá fiquei durante 3 anos. E é legal que você sempre tenta organizar aquilo que... Você tem uma... parece que você tem um magnetismo com as coisas que estão desorganizadas, né? Aí você vai lá e organiza. Então, parece que é isso. Tem né? um amigão meu que é o Zeca, que a gente trabalhou junto no Unibanco, que eu trabalhava com órgãos públicos e ele com empresas privadas. Tá. Né? E ele falava que ele gostava de trabalhar comigo, que eu era muito certinho, gostava de arrumar as coisas. De arrumar, né? E ele era aquela puta zona e tal, cada um com as suas características. Claro. Mas a combinação é que é boa. Mas é que o CRM, para quem trabalha numa área comercial, claro. Como é que você vai fazer a gestão do funil? Você tem que ter a mínima coisa que inspire. Agora, isso aí é no início dos anos 2000, né? Isso? Um pouquinho para quase no final da década de 10. No GAD eu entrei em 2010. Ou seja, já se falava de funil, dessas coisas todas que o pessoal do digital parece que descobriu faz uns 2, 3 anos só. Digital que você adora digital. Você adora digital. E aí, enfim, você fala de CRM, você fala de Salesforce, você fala de funil, como se funil fosse uma grande novidade. Isso já, Já antigo. E aí lá... No B2B, né? No B2B, né? Total no B2B. É que, né? No B2B com grandes corporações. Aí fiquei lá 3 anos. E eu sempre gostei da Ernst Young. Porque você já tinha tido uma experiência. Tinha tido uma experiência. E aí sempre mantendo o relacionamento com as pessoas. E aí tinha o Luiz Sérgio, que é o atual presidente. Ele era de uma área de impostos internacionais. E ele tinha assumido uma área que era VP de mercados. Eu falei, opa, calma aí. Agora tem uma área na Ernst Young. Aí... enfim, por uma série de questões aqui, eu também não vou entrar muito em detalhe, porque acho que não cabe aqui. Mas teve um contexto que me fez querer sair da Interbrand e um contexto que também me fez querer voltar para a Ernst Young. Porque eu falei assim, putz, aquela coisa que era solta, que não tinha uma organização, não tinha uma estrutura de fato, se estão colocando um cara que era da área técnica, né, para assumir uma área, agora tem uma área de mercados, etc. Putz, deixa eu tentar entender. Aí marquei um café com ele e falei, tenho interesse em voltar, vamos tentar entender e tal. E aí deu certo. Agora você vai dar risada. Aí eu fiquei 6 meses nessa segunda passagem. Porque tinha um cara que foi Interbrand no passado. Ele criou uma empresa de brand valuation. Ele vendeu essa empresa para o grupo WPP. Tá. WPP, acho que ele falou, é Laredo, mais íntimo dele. Laredo, eu vi que você saiu da Interbrand. Ele não falou, eu vi que você voltou para a UI. Eu vi que você saiu da Interbrand e eu tenho uma oportunidade legal. Puta, WPP, uma posição bacana, vou te pagar tanto. O que é WPP? Desculpa. É um grupo de comunicação. Um grupo de comunicação, mas qual? O que quer dizer? Não me pergunta isso. O W, você sabe? Não sei. Mas eu sei que é enorme, né? Aquele aluno que você falou que vai te trazer, que você vai trazer aqui, ele vai te responder. Tá bom. Porque a agência dele é do grupo WPP. Foi comprado depois. Né? Já faz um tempinho, sim. Mas enfim, tem o grupo Omnicom, que é onde a Interbrand estava, né? Do Nizam, do grupo do Nizam, do grupo ABC. E tem a WPP, que é um outro grupo de agências. Tá. E aí, cara, fez total sentido, né? Falei, eu sempre gostei do tema. E aí eu tinha percebido que nesses 6 meses, independente da estrutura que tinha sido formada, não tinha mudado muita coisa na questão de modus operandi, vamos dizer assim. Até para minha atribuição quanto BD. De novo, fez sentido.
E aí... Puta que pariu. Você pediu pra voltar e pediu pra sair em 6 meses. Aí eu topei. Aí... Como é que chamava essa empresa? Agora é a Cantar. Agora é... Cantar, né? Cantar. Eu não sei, acho que é Cantar. Acho que é Cantar, é. Era, putz, a empresa era Brand Valuation, depois virou Millward Brown Vermeer, que é o pintor holandês lá. E depois virou Grupo Cantar. E aí, cara, puta, tem uma história engraçada. Tudo se conecta. Caralho, é que você pede pra voltar e depois 6 meses você pede pra sair. Por isso que a minha empresa se chama 18 Conecta. Mas saí super bem. Era 2015, o Brasil tava super em crise. Ah, sim. E aí eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, apareceu isso aqui. Ele falou, puta, Laredo, vai porque a gente não vai conseguir te pagar isso. O mercado realmente não tá bom. E você sai de portas abertas. E sai super bem. Tanto é que teve uma terceira vez que eu voltei, né? Vamos chegar lá. Que essa é a minha última passagem. Sim, né? sim. Pediu música. Mas pedi música. Aí olha como essas coisas. Acho que é por isso que a minha empresa era Connection, né? Porque tá tudo conectado na minha vida. Aí eu fui trabalhar com esse cara. Me fez uma proposta indecorosa. Proposta super indecorosa. Uma proposta muito indecente, atrativa. Né? Valeu muito a pena e fui trabalhar com o cara. Só que no mesmo ano de 2015. E aí contando um pouco de experiência, né, da minha atribuição. E cara, o que ele falou pra mim? Ele falou assim, Laredo, a gente fica muito focado na entrega dos projetos. E eu preciso de um cara que esteja olhando o mercado. Então você imagina eu, né, diretor comercial da área dele, numa empresa que era Brand Valuation, depois mudou para Millward Brown Vermeer. E eu entrei quando era Millward Brown Vermeer. Com esse nome e depois já que fudeu, foi para né? Cantar. Exato. Então, assim, eu usava do meu relacionamento para abrir portas, para apresentar a empresa, etc. E aí, com sorte, tinha algumas que pediam proposta, né? A gente levava, provocava uma coisa. Só que o processo comercial é muito moroso, né? Você não vai, tá aqui o celular, amanhã você vê se gostou. Não, são processos que demoram são meses. Que não estão ali na mão, né? Isso. Bom, passou um ano, o presidente dessa empresa chegou para mim e falou assim, Laredo, eu sei que o mercado tá difícil. Ele abriu meu pipeline lá, projetou na tela ali. Pô, você abriu porta pra caramba aqui pra gente, tem muita coisa, só que você não tá fechando. Eu falei, sim, o mercado não tá bom, o processo de conversão ele não é tão rápido, mas assim, é uma conversa. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo, né? Aí ele chegou para mim e falou assim: Laredo, tem aquela proposta era no Grupo Votorantim, que a stakeholder lá, a principal que ia comprar ou não o projeto, ela foi Interbrand. Então já tinha uma conexão. Aí eu liguei, aí ele falou assim: cara, se você conseguir fechar esse projeto, eu te seguro aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí eu liguei para ela e falei assim: preciso falar com você ontem. Fomos tomar um café lá no Itaim. Eu falei, como é que tá o processo? Cara, tem alguma questão comercial de escopo? Preciso fechar essa prova. Abri o jogo, meu coração. Então, Laredo, eu tô indo para os Estados Unidos, porque o meu marido foi expatriado. Ai, cara. Semana que vem eu saio do grupo. Eu falei, puta, legal, já tô demitido. Meu Deus. Aí foi a segunda experiência de demissão, né? A CIA e aqui com ele. Mas beleza, aí, cara, puta, eu falei... porque gozadas são as corporações, né, Laredo? Que por um lado parece tão profissional, né, e por outro lado tem algumas coisas que são extremamente amadoras, né? A gente cria é que nem, né, a gente cria umas certas fantasias, né, corporativas, né? E é muito louco, aí cara. Todo mundo falava, pô, mas o cara te tirou da UI. Eu falei, não, ele não me tirou. Eu quis sair. É claro, também tem isso, bater no peito. Né? E eu, na época, questionei um pouco, pô, o cara poderia ter um pouco mais de conhecimento e bom senso, né? De novo, né? O processo comercial ele não é tão rápido assim. Não. Mas tudo bem, aí saí. Aí eu fui conversar com um amigo meu, que foi da Interbrand, e aí falei, puta, cara, de novo, olhar para o mercado, né? Procurar o que fazer, etc. Ele falou, Laredo, cara, qual que é o teu maior ativo? Eu falei, relacionamento. Né? Sim, depois de tanto tempo. Por que você não tempo. faz um negócio para você? Né? E aí foi onde eu criei a 18 Connection, né? Olha o 18 entendi. Aí. O 18. Nós vamos... E até brinquei com as palavras, né? Era connection, né? Diferente do inglês, que era de conexão e ação e tal. Enfim, né? A gente acha que a gente é criativo. Connection. E me ferrei, né? Porque eu criei o e-mail, as pessoas escreviam connection em inglês e nunca chegava o e-mail. Por que eu não criei 18c.com.br? Me ferrei. Mas enfim, aí foi muito legal, porque assim... Aí você virou tua empresa, basicamente uma empresa de consultoria.
Era uma empresa de conexão. Tá, Então, assim, imagina que você vende o projeto Polycast. tá. Aí, Laredo, eu preciso que você me abra portas. Aí a gente combinava o seguinte, beleza, Poli, eu vou lá na empresa do Marcelo. Marcelo, tem um amigão meu que também... Aí você vai lá e contrata o serviço dele, né? Quando ele recebe, a gente combinaria um percentual, Claro, o famoso claro. Finder C, né? Só que assim, é muito legal, fiz bastante movimento, aí eu comecei a me unir... Falaram para mim uma vez, sempre falaram para mim, você precisa ter uma empresa assim, você precisa ganhar dinheiro com as conexões que você faz e tal. Mas eu falei, eu sou professor, né? É mais difícil para quem é professor desse negócio, né? E assim, porque eu já fiz tantas conexões e fiz muitas conexões com um monte de gente. É porque assim, eu sempre fiz, né? Mas é que as minhas conexões eram mais uma conexão entre professor e aluno, não no mundo corporativo, tá bom. É diferente, entendeu? Mas você poderia, né? Você conhece corporativo. Mas assim, eu sempre falei, o fato de ter 3 décadas de ex-alunos, assim, quando eu bato na porta, a porta se abre. Agora, se vai acontecer alguma coisa ou não, não sei, entendeu? Que essa era questão. o que eu sentia. Porque, na verdade, meu amigo, você falou, pô, as pessoas sempre te acionam. Pô, o Laredo conhece alguém. Eu sempre trabalhei em área comercial. Sim, o comercial propicia isso, óbvio. Você constrói Sim. uma base ali de relacionamento que você tem que manter ativa, obviamente, né? Não adianta você... Sim. E aí eu falei, putz, legal. Mas aí caía nisso. Aí eu apresentava lá o Marcelo pro Poli, aí até vocês, né, decidirem ter um projeto. Eu falei, então, meu fluxo de caixa não existia. Né? Sim. Então, eu gastava muito em café, em deslocamento, etc. Para quando o cara receber, e só quando ele receber, ele me pagava. E se receber. Né? E se ele receber. Receber. Então, assim, foi muito legal. Acho que o modelo é muito interessante. Né? Mas ele tinha que ser um modelo de valor fixo, né? Então, tinha que ser parte vou fixa e chegar parte lá. variável. Vou chegar lá. Aí eu fiquei nesse modelo, porque é aquilo, né? Antes você conecta as pessoas, você fala, pô, por que você não cobra? É amigo meu, vou conectar o Marcelo. Eu fiz a vida inteira. Mas aí eu fiz daquilo um modelo de negócio, né? Aí fiz PowerPoint, apresentação, fiz um monte de coisa legal, site. E aí tem o Edu Len, que é um amigo meu, ele tem uma agência, ele fez a marca para mim, Sim. me deu uma caixinha de cartões. Foi muito legal. Bom, aí, beleza. Aí, putz, não dá para fazer isso. Aí vamos voltar pro mercado. Aí tem um amigo meu que foi, você está falando de Credit Suisse, né? Que foi Redding Griff, Credit Suisse, ele é sócio de algumas empresas e ele era sócio de uma empresa de cartão pré-pago. Aí ele falou, você conhece o mercado? Eu falei, eu trabalho em banco, né? No GE, no Unibanco. Eu posso te indicar lá, se vai dar certo ou não sei. Aí ele me indicou, fui trabalhar na área comercial de cartão pré-pago. O cartão pré-pago é aquele que você coloca dinheiro dentro dele. Isso é isso que você compra em uma loja de conveniência, você vai lá e habilita e bota um dinheiro. A minha filha tem um cartão pré-pago, que não é é de um banco. E assim, mas o meu projeto era diferente. Imagina uma empresa de táxi que o cara tem um cartão pré-pago, então ele recebia as corridas no cartão pré-pago. Tá. Então, o cara que tem um comércio, ele não tem conta, etc. Ele tem um cartão, isso viabilizava o cara ter a remuneração do negócio dele. Ele não tinha uma conta, ou se tinha conta, se caísse alguma coisa ali, o dinheiro ia embora. Entendi. Então ele usava o modelo de negócio que era mais. Assim, era uma startup, fui para lá, não gostei muito. Aí eu falei, quer saber, eu vou voltar com a 18 Connection. Aí eu comecei, aqueles parceiros que eu tinha, imagina que eu tinha algumas 5, 6 empresas, que eram os caras que eu abria a porta para eles. Eu falei, cara, ó, legal, só que, cara, eu preciso ter um fixo aqui para ajudar, né? No deslocamento, no cafezinho, até eu chegar e falar, olha, agora eu tenho uma porta aberta para você. Mas mesmo assim também é muito difícil, porque esses fixos não sustentavam. Claro, é difícil essa coisa. É muito difícil. Aí, já estou chegando nos finalmente. Não, relaxa. Nunca deixei de manter o contato com a Ernest Young. E aí casou um momento que eles, com uma estrutura já da área de mercados, eles precisavam de gente. E o Laredo foi lá e bateu na porta, olha, será? Né? E como eu tinha olha eu aqui de novo. Olha eu aqui outra vez, né? Sei lá. Foi sumido. Foi sumido, o famoso foi sumida. Enfim, aí fazendo a história curta, deu certo. Aí eu entrei lá em outubro de 2019, fiquei até fevereiro desse ano. E aí um cara que eu conheci na minha primeira passagem na Ernest Young, que é o Pietro,
que está na KPMG já há uns 4 anos, fala, pô, Laredo, eu tenho uma oportunidade aqui. Aí você fala, pô, Laredo, você saiu de novo da UI? Mas é o que explica Cara, um pouco. você maltrata essa sua namorada eterna, né? E aí o que acontece? De novo, né? A mudança... Aí, o que justifica essas mudanças? O que é legal é falar disso, né? A gente não está falando disso aqui só para o nosso telespectador ver a sua trajetória, mas assim... A gente combinou antes. Né? É claro, da questão do que é essa mudança. O que motivou, né? O que leva às mudanças, né? Porque eu vejo assim, né? Eu lembro que eu tenho um parente assim, da minha prima, né? Antes as pessoas entravam na empresa para ficar... Eu tenho um primo, Bosch, ele fez engenharia e foi para Bosch, alemã. Tá bom. Cara, ficou acho que quase 20, 30 anos. Lembra que tinha essa perspectiva do cara entrar numa empresa e ficar décadas na mesma empresa? Ainda tem. Eu acho que ainda tem, mas não só, né? Não só. Porque você tem uma geração que eu vejo por causa dos ex-alunos, né? Que o cara se ele fica de 3 anos... Se é de TI, então, pelo amor de Deus. E TI também você dá o vale-refeição, ele muda de empresa, né? Ele não... Call center, né? Call center mas eu vejo muito de uma galera que já não tem paciência de ficar mais do que 2, 3, 4, 5 anos e já quer mudar para um outro projeto. Então assim... Né? Porque as pessoas acham que o fato de você mudar de empresa que você não está... que você está na horizontal, você não está construindo você não está construindo uma carreira hierárquica que você está subindo, sei lá, de gerente para supervisor, de supervisor para diretor, né? E não é bem assim, né? E assim, as pessoas olham para você e falam, nossa, esse cara vive mudando de empresa, não fica em lugar nenhum, ele deve ser problemático. E não tem nada a ver, né? Então, e a gente troca às vezes de lugar também porque a gente quer, né? E existe um momento da sua vida, né? É diferente. Hoje você está com 46. É diferente quando você tinha 23, né? Exatamente. Isso que a gente, né? Assim, até para concluir o ciclo de... Sim. E aí a gente volta nessa questão. Então, assim... Aí esse meu amigo que foi UI lá no passado, ele falou, pô, Laredo, eu tenho uma posição aqui na KPMG que é muito similar ao que você faz na UI, só que numa posição que na UI você não consegue chegar. Aí você vai falar, pô, de novo você vai sair. Assim, eu me mudei para uma empresa que é uma concorrente, né? Nunca pensei em ir para uma concorrente, com uma perspectiva, independente dos meus poucos 46, mas que me dá uma perspectiva e uma expectativa muito melhor. Né? Então aqui também tem mais uma explicação do porquê da mudança, né? Claro. Mas isso que você assim, cada mudança que você fez, talvez desde o início que você saiu da faculdade, tem um porquê diferente. Não é o mesmo porquê. Não é o mesmo porquê. É recém-casado que vai receber mais, ou porque não tem perspectiva. E também tive 2 desligamentos, né? Então assim, tudo tem um motivo, né? Tudo tem um contexto. E aí você fala para mim, mas tem gente que fica há 20 anos, né? Eu tenho um amigo meu que hoje ele está num laboratório farmacêutico, mas ele trabalhou numa montadora durante 20 anos. Pô, o cara passou por várias áreas. Então, assim, aquela empresa proporcionou a mudança lá dentro. Sim, dentro. Ele não fez 20 anos a mesma coisa. Exatamente. Por exemplo, eu na UI, eu estava, nessa última passagem, 4 anos e meio, dentro da área de mercados, atendendo os mesmos clientes. Sim. Tem o seu valor? Lógico que tem. Claro. Você cria uma maturidade no relacionamento com o cliente que é fantástica. Né? E maturidade de relacionamento interna também. Né? Ou seja, você conhece as pessoas, você sabe quem acionar para levar uma melhor solução para o cliente. Maturidade só vem com o tempo, não tem jeito. Né? E a questão da maturidade é um bom ponto, porque assim, eu tive essas mudanças, né? É o que você falou, putz, nesse meio do caminho, pô, você mudou de novo... Né? Pô, vai parecer o pinga-pinga, né? O pinga-pinga. E assim, deve ser difícil, né? Deve ter falado para ele também, né? Que o cara decidiu montar uma agência logo depois que se formou. Você é louco. Você acha que você é quem? Né? É assim, o que eu vejo... eu larguei na engenharia. Né? Você imagina, eu fiz engenharia de alimentos. Um ano, né? Assim, depois de um ano já tinha chutado o pau. Você imagina a família olhando e falando, caralho, 5 anos de Unicamp, né? Melhor do Brasil em engenharia de alimentos, de repente o cara... Sim. Eu falei que foi o maior desperdício de dinheiro público. Não é, né? A gente aproveita, mas assim... E o quanto você regula também o teu ouvido para dar bola para a torcida ou não, né?
Porque tem hora que se você for dar bola pra torcida de tudo, fudeu. Esquece. Então, e assim, agora, hoje, não hoje, né? Mas Sim. talvez há algum tempinho, eu percebi que para aquilo que eu faço, esse histórico é mais eclético, pô, é marca, varejo. Você foi varejo, banco. Então, É muito... para mim faz todo sentido. Uhum. Faz todo sentido. Ainda que você não tivesse planejado isso. Não, Porque zero na vida planejei. existe aquilo que a gente planeja e aquilo que a gente acaba encontrando. É porque você Né? pensa com 20 e poucos anos recém-formado, putz, lá na frente eu quero estar aqui. Meu, Hoje eu olho putz, para trás e falo, olha Tem o como- nada a ver com o que eu... mesmo sem combinar, mas olha o quanto é importante essa carreira eclética, porque hoje, quando eu vou falar numa empresa que eu atendo, eu vou falar com um cara que é de marketing, eu vou falar com um cara que é da tesouraria, eu vou falar com um cara de tecnologia, eu vou falar com um cara que é um jurídico, eu vou falar com um cara que é da fábrica. E você conversa de boa com todo mundo. Converso de boa. Lógico, eu não sou o cara técnico, Tudo bem. a gente tem minimamente, né? A gente se prepara. Mas você tem visão tem um sistêmica. repertório, a gente tem um poder, eu gosto de falar isso, a gente tem um poder de qualificação. Vamos lá, eu não sou o cara técnico, mas se eu vou almoçar com um cara ou tomar um café sozinho, sem ninguém dessas áreas que eu te comentei, Uhum. que é o cara técnico, que é o cara que vende projeto, que é o cara que é Sim. formado nessa área, você consegue minimamente entender o que o cara precisa. Uhum. Aí você volta para dentro de casa, olha para tua É que às vezes o cara... prateleira. É que às vezes o cara técnico acha que todo mundo precisa daquilo, da mesma coisa, e não é, né? Você é o cara que olha pra prateleira e fala, peraí, né? Vamos... Tanto é que esses caras que estão na linha de serviço, que a gente fala, né? Uhum. Esses caras, se eles não têm um perfil comercial, eles não vão à sociedade. Ele vira um diretor executivo. Tá. O que não tem nada de errado nisso. Uhum. Mas o cara que tem um conhecimento técnico e ainda tem um perfil comercial, esse cara cresce dentro de uma consultoria. Ah. Você pega uma Ernst Young, Uhum. os BDs lá não são caras que, BDs. business development, Tá, os executivos de venda. Os executivos de venda comercial. Então. Esses caras são, na sua maioria, não é uma regra, mas são caras que passaram por uma jornada dentro da área técnica, né? O cara começou como pica-pau, né? Que é o termo de consultoria, o cara que trabalha pra caramba como trainee, etc. O cara cresceu, então assim, o cara tem um conhecimento técnico absurdo Foi pro comercial? e tem um perfil comercial, então o cara... Tem uma máxima que eu gosto, que está lá no livro do Kotler, que é nada acontece até que se venda algo. Né? Eu não sei se... Na agência, assim, também... Toledo, no seguinte sentido... Se o cara for só criação o resto da vida, o cara que cresce é o cara que gira. Você acha que é o cara que passa do atendimento para o planejamento? O atendimento para o planejamento eu acho que é um caminho natural. Eu fiz essa migração. Do atendimento para o planejamento, mas aí o cara tem que... Aquilo que a gente falou da outra vez, de lidar com pessoas, o comercial, assim, precisa ter o comercial, né? Primeiro que a agência mudou muito nos últimos 10 anos, né? Sim. Assim, não é mais só atendimento, criação, planejamento e mídia. Uhum. Entrada de digital, de social media, Sim. de produção, de um monte de frente. Então, você nasce numa determinada unidade, mas você consegue perseverar em outras. Mas as agências estão tendo que aprender a ser melhores gestores do que produtores. Tá. Porque é isso, né? Assim, se Profissionalismo. empresa já é muito complexo, você ter esse nível de gestão. Você imagina... Você tá comentando Ele é um me ponto. lembra o papo do Ovelha, que também trabalhou na produtora de vídeo, trabalhou, que atendia a agência, ele trabalhava na agência, depois ele foi trabalhar no cliente, contratava a agência, ele fez todo o circuito da cadeia de Isso valor. tem valor. Esse nosso amigo que você vai chamar da agência, ele tem uma estrutura... Tomara que ele venha, né? Ele vem. Pelo amor de Deus. Ele vem. Ele tem uma unidade de negócio que é focada em B2B. E B2B. Tanto é que ele ficou criou, conhecido por isso. ele criou o podcast lá, que eu tive o privilégio de participar lá, que eu te comentei na salinha e tal. E ele me levou para falar com toda a área de B2B. Foi muito legal lá na agência. Porque, você é B2B na veia, né, cara? Então, mas Sempre aí você foi. pega o cara que é o designer, o produtor, o Não cara tá que toca preparado. projeto de agência. E, de novo, aqui não tem certo e errado. Não Cada tem, cada um no seu sim. pedaço. Mas algumas perguntas você fala, cara, é tão básico, né? É. Mas o cara não sabe vender. E por que ele me provocou e me chamou? Porque às vezes, o que acontece? Você fecha um projeto em agência, consultoria de... O cara, ele tá lá tocando projeto, mas ele não tem que aceitar que ele vai terminar o projeto e ele vai embora. Como é que ele navega no cliente para tentar cavar outras oportunidades? Sim. E às vezes esse cara ou não tem perfil ou não tem o mínimo do soft skill ali para conseguir abordar o cliente e tentar cavar uma nova
proposta de trabalho, etc. Então tem essas questões, assim, a gente subestima, né, na melhor conotação das palavras, mas assim, pô, o Laredo trabalhou, eu trabalhei, acho que, né, como eu te comentei, acho que desde a CIA eu criei essa não habilidade, né, mas comecei a me soltar no sentido de, putz, Sim. Eu acho que teve uma relacionamento evolução com pessoas e tal. E aí porque, isso me Laredo, fez- é difícil existir uma pessoa que não goste de você, né? Assim, você não sei. só vai. Mas assim, você sempre foi um cara muito simpático, né? Muito acolhedor, atencioso, né? E aí, e isso é um soft skill que virou, na verdade, não deixou de ser soft para ser power, né? Sim. Porque hoje no mundo e porque mesmo no mundo B2B, nas grandes corporações, e eles se relacionam com grandes corporações também. Assim, cara, o relacionamento faz diferença. Não vai dizer para mim que o B2B é totalmente. As decisões no universo B2B são totalmente racionais. Não, cara, não são. Não. Tem componentes emocionais Total, fundidos total. ali. Tem. Muito emocionais ali. Mas te ouvindo aqui, cara, assim, eu não sei em consultoria, mas em agência, um dos principais desafios do home office é criar essa dinâmica em que o trabalho não acaba na entrega do trabalho. Porque as pessoas, né, pelo menos na agência, com trabalho em home office, elas ficaram muito blocadas. Então, parece que eu recebo o briefing, entrego o briefing, recebo o briefing, entrego o briefing. E eu não tô me desafiando a extrapolar isso e ampliar a proposta, entendeu? Então, a gente tem que pensar o tempo inteiro em como é que eu rompo com essa inércia de surpreender. Misturando até um pouco de assunto. Depois que hoje você já entrou lá, cara, meu... Você tem que falar. Por isso que eu gosto assim... Cara, eu acho que o marketing veio antes que vendas, né? Porque assim, para existir vendas, precisa ter alguma coisa para vender. Quem cria isso é marketing, é só para provocar os caras de vendas e marketing. Não existe nada. Apesar que hoje em dia você pode vender coisas que ainda não existem, mas essa é uma outra história. Mas assim, cara, por isso que eu acho que essa divisão vendas e marketing, no final das contas, é uma divisão meio idiota, né? Dentro principalmente das empresas de bens de consumo, né? Tem que ter tudo, essa integração é fundamental. Cara, mas o cara tem que ter o espírito de estar... E não se trata de vender, ficar... Sabe o vendedor chato? Não, se trata de ter olhos para oportunidades. Sim. Que às vezes o teu cliente nem sabe que você pode ajudar ele nisso. Tem um pouco da sensibilidade também, né? E relacionamento, cara, não tem jeito. Porque as pessoas falam assim, mas às vezes as pessoas falam de maneira pejorativa, né? Porque é amigo. Não, cara, relacionamento você cria para ter confiança, porque você economiza tempo. Cara, o problema do mundo do corporativo às vezes é a confiança, né, cara? E essa questão da vendas é uma coisa muito sensível, né? Eu falei no podcast do nosso amigo. Mas é assim, você não pode passar uma percepção para o teu cliente que você tá lá batendo na porta, putz, lá vem o Laredo, vai querer... empurrar alguma coisa. Né? Exatamente. Então assim, você tem um papel de você... Por exemplo, eu trabalho com a indústria farmacêutica e eu atendo alguns clientes que são prioritários lá para a firma. Se eu fico só nesse cliente, tudo bem, eu conheço o cliente, conheço as pessoas, uma hora esgota, e não só, né, qualificando e trazendo oportunidade, mas também levando alguma provocação, um tema que está no mercado, para o cara perceber que você tem o mínimo de conhecimento e que onde você está trabalhando você pode ajudar em alguma necessidade que ele tenha. Mas é importante também, não sei se eu estou misturando um pouco o assunto, mas assim, a característica no meu papel de consultoria, assim, você tem alguns clientes que você atende, mas você tem que navegar na indústria onde está aquele cliente, porque assim, eu vou conversar com o CFO de uma grande farmacêutica. O cara tem uma necessidade, eu vou lá, qualifico, chamo esses caras aqui para conversar, a gente faz as reuniões, com sorte vira projeto e a gente, né? Mas assim, o que eu tô ouvindo do concorrente, né? Que pode ser interessante pro cara também. E o cara, eu não preciso falar quem que é o concorrente. Não. Né? Eu posso ouvir de um, dois ou três. Uma visão ampla, né? Aí o cara percebe valor no teu papel e fala assim, o Laredo ele tá aqui para me ajudar, mas ele circula na indústria, ele traz outros assuntos que podem ser interessantes. Uma frase assim, né? Não, o cara é do meio, sabe? Né? Ele não vai te achar um neófito. Né? Exato. Eu fui dar uma palestra na MS, lá, só para os propagandistas lá. Cara. Hortolândia? Não, foi num evento no Rio. Sabe Aqueles eventos anuais de começo de, né? Cara, 4 palestras, umas 2, umas 4 num dia, umas 2, umas 4 no outro dia. Cada uma tinha 500, 600 pessoas e assim, um começava às 2, depois a outra começava às 4, né? Cara, você tem que falar de storytelling. Eu falei, puta, eu não vou falar de storytelling, cara. Os caras têm 10 minutos pra ficar com o médico, né? Foi divertidíssimo, né? Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer?
Eu falei, me indica aí uma propaga. Aí eu fiquei visitei um dia inteiro visitando como rap, né? Propagandista. Eu junto com ela, né? Os caras falaram que ele é da área de marketing, ele tá aprendendo e tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, eu ganhei os caras porque eu fui lá, né? Sim. Cara, mas é muito louco essa coisa você falar da indústria farmacêutica, porque ainda rola um boca a boca dentro da própria indústria, ainda que sejam concorrentes. Sim. Na época... E aí, dali eu fui fazer um projeto para a fabricante de remédio do grupo Johnson, que é a mais... como é que chama aquela? Janssen. A Janssen. Agora, fiz um projetinho para a Janssen de consultoria. Depois, aí eu fui dar uma palestra no evento da Johnson e agora vou fazer uma com a Abbott. Vou com a Abbott. Assim, só gente, né, cara? Assim, é muito louco. E aí na palestra eu falo, né? Pô, a menina me chamou de neófito. Eu falei, pô, que menina folgada, não sei o quê. E neófito é o cara que é alheio à indústria, né? Quando ele percebe que você não é um neófito, você ganha respeito. E é difícil. Na indústria, particularmente na indústria farmacêutica. Sim. Né? Deve acontecer, né? Porque no final do dia... das agências também ser... até onde você se especializa, porque assim, se especializar demais, o tiro pode sair pela culatra, porque o cara não te vê capaz. Como é que você se especializa na diversidade de ramos de negócio? Então o maior valor é não estar dentro, né? Você não estando dentro, você consegue ter uma visão mais ampla. Como é que você se especializa na diversidade dos ramos de negócio? Eu tô falando. Sim. Porque assim, às vezes você também está muito... às vezes a inovação vem de fora, né? Às vezes quem olha de fora olha e fala, porra, né? É um cara que criou um tocador de música MP3, olhou a indústria da música de fora e falou, pô, mas por que é assim? Não pode ser diferente? E, Poli, a gente leva coisas que às vezes os caras não sabem que tem, que pode ajudar. Ou o cara não tem braço, o cara sabe até que poderia fazer para melhorar resultados, né? O cara não tem braço, ou ele não tem ferramenta, ou ele não tem uma visão de fora. E aí isso nos credencia, porque às vezes o cara precisa, principalmente em empresa de auditoria e consultoria, o cara precisa fazer um projeto e no final do dia o cara precisa ter um documento ali com o carimbo da consultoria. Então, opa, isso aqui já me chancela, então tô bem, né? Então tem de tudo, Agora, a gente fala das Big Four e tal, né? Agora, a imagem de marca delas é estupendamente valiosa, né? Tem uma imagem de marca... Quando você fala KPMG, Ernst Young, Deloitte ou no Price e tal, né? Uau! Né? Sim. Eles construíram isso sem ficar fazendo... Mas a competição... Sem fazer comunicação na TV aberta. A competição é grande, mas eles têm uma... A maturidade dos clientes mudaram muito. Hoje você fala, eu vou contratar uma KPMG, eu vou contratar uma... Por exemplo, a gente tem projetos, falando em agência, eu concorro com a agência. Ou a área de compra, porque vamos lá, como é que funciona? Com agência, né? De propaganda? Ué, como assim? Tem escopo de trabalho, com área de marketing. Eu sei que vocês podem concorrer com empresa de pesquisa. Também. Então o que acontece? Como é que funciona, né? Você tem as áreas de negócio da empresa, aí o cara, tô com uma necessidade aqui. Aí eles acionam a área de suprimentos, aí suprimentos vai ao mercado, né? Procurar empresas que possam, né? Aí faz os bids, né, etc. Ou a área de suprimentos, ela não tem uma qualificação e um entendimento do que a gente vai... E esse é um papel que eu tenho, né? Não nos clientes que eu atendo, famoso mas... do quem compra, quem paga e quem usa, você tem que qualificar esse cara e falar assim, eu ofereço isso. Então, quando eu tiver projetos com essa característica, você pode me considerar no bid. Mas, às vezes, a gente entra... Porque como é que funciona? A área de suprimentos vai lá, chama a minha empresa e chama outras empresas do mercado. Aí bate com uma agência. Aí eu olho, aí eu vejo, né, no campinho onde está o nome, eu vou procurar no LinkedIn, no meio da reunião que eles estão apresentando o briefing, eu falo, nossa, isso aqui é uma agência. Então, assim, a área já vai comparar laranja com banana. É isso. Né? Tá. Então, você começa a questionar assim, putz, será que eu tenho qualificação para atender essa demanda? Será que a área de suprimentos está completamente perdida e escolhe... Quem compra, quem paga e quem usa, né? O cara que compra não sabe... Exatamente. E posso compartilhar Passei por um processo muito interessante. Esses processos de compras, eles vão lá, eles nos qualificam, dão um prazo pra gente e a gente manda a proposta. Aí fica lá esperando. Uma hora os caras vão dar a resposta de quem ganhou. O processo comercial, cada vez... Às vezes o cara não fala quem ganhou, né? Às vezes não fala quem ganhou, você não sabe pra quem que você perdeu, você não sabe o motivo.
Mas o que eu percebo muito é que, assim, no relacionamento, você tem que estar, aí falando de híbrido, né, etc., você tem que estar na mesa do cliente. Porque se você não participa de um processo de RFP e você vai para um outro formato, onde você conhece a pessoa, você sai para almoçar, você pede para ela abrir a agenda, lá sai uma oportunidade. E aí, você começa a construir o escopo de projeto com ela. E dependendo do valor, ela não precisa abrir uma concorrência. Porque tem essas regras, né? Sim. E é um processo muito mais maduro, muito mais assertivo, você qualifica, você volta com o É draft, a hora que você volta está com a sendo o cara, o alfaiate, né? Exatamente. Fazendo sua medida. Exatamente. Certo. Então, De um assim, jeito que, levando a crer pro cara que não, só ele vai saber fazer. isso é para pegar o gancho assim. Você não pode ter um papel de ser o batedor de porta ali e falar: oi, tudo bem? Tem alguma coisa aqui que vocês queiram comprar? Você tem que estar lá, você tem que trazer assuntos da indústria, você tem que ter um papel relacional muito importante, estar presente. Eu costumo dizer que eu sempre conto uma mentirinha, né? Eu sempre mando e-mail, mando WhatsApp. Falei, cara, eu vou estar aí amanhã de manhã. Você não quer almoçar ou à tarde? E eu nem vou para lá. Aí o cara fala, pô, Laredo, você vai estar aqui? Vamos tomar um café. O cara se sente... Claro, eu lembrei de você. Mas eu brinco que é uma mentirinha saudável. Oi sumido, né? E às vezes... Mas eu acho que funciona. esse artifício, claro... Ele funciona. Eu tava vendo um post que um cara fez no digital hoje, é um cara bom do digital, esse menino é bom. Ele falou do cara que bateu o recorde, ele tá no Guinness Book como o maior vendedor de carros do mundo, né? O cara já vendeu 13 mil carros. E assim, onde estava a diferença dele? Porque carro é carro, né? Carro usado, né? Aquelas lojas de carro americana, né? Sim. O cara é americano. Ele falou assim, a capacidade do cara estabelecer relacionamento com o cara, de entender, pô, mas se não tem o carro que você quer aqui, qual carro que você quer? Né? E assim, e ele fala assim, ele mandava cartão de aniversário, de feliz aniversário, na época dos cartões, né? Escrito à mão para os filhos dos clientes dele. Tô louco. Tô louco. Entendeu? E aí você vai criando coisa e o cara virou. E assim, não é a questão da... Ele quis dizer o seguinte, não era a questão da persuasão, da capacidade de persuasão, era da capacidade de ter relacionamento autêntico, entendeu? Sim, né? sim. Do cara gostar do que faz e às vezes dessas mentirinhas saudáveis que eu acho, né, meu? Às vezes você quer falar com o cara, você acha uma notícia né, que tem a ver com o ramo de negócio dele. Pô, isso aqui lembrei de você. Você manda no WhatsApp. Basta. Sim. Tem uma tendência que eu queria ver com você também, que foi uma notícia recente e que eu já vinha discutindo isso com um ex-aluno também que é dono de uma outra agência, Marcel, quero trazer ele aqui também, que a gente na época, foi logo depois que eu saí da SPM, que existe uma tendência das grandes empresas de consultoria virarem irem para a área de comunicação, entre aspas, criarem agências ou serem agências, e as agências também, porque as agências perceberam que não basta ser só comunicação, e caminhar e irem para o mundo das consultorias, né? Então as agências hoje falam, olha, eu não sou só isso, de pensar, não adianta você querer dar uma solução de um processo, uma campanha de comunicação, entendendo se o real problema do cara, e o cara tem um problema, sei lá, não adianta, não há propaganda que resolva um produto. Tem, né? Isso já vem acontecendo. E aí a aposta que eu falava assim, tá, é mais fácil uma empresa de consultoria virar uma agência do que uma agência virar uma empresa de consultoria. Talvez, né? Aí se a gente fazia uma análise assim, cara, esses caras vêm com os processos muito padronizados. Quando você é agência, você tem que ser mais flexível. E aí a gente fazia o mais, menos, menos e mais. E aí, assim, agora, em compensação, as 4 grandes têm grana e eu não preciso criar uma agência, eu posso comprar uma agência. E recentemente tem uma agência de um ex-aluno que eu quero trazer também aqui, a Soco, que foi comprada pela Price, foi isso? Pela Accenture. Pela Accenture. O que você acha desse movimento? Por que as grandes, ou a Accenture, Price, estão indo para a área de comunicação? Primeiro tem um ponto assim, não quer dizer, você falou de processos mais engessados e tal. Na verdade, assim, estar dentro de uma grande consultoria com uma operação de agência, não necessariamente você vai seguir os mesmos processos. Claro. Esse é um ponto. O exemplo que eu dei, né? Pô, a gente estava numa concorrência que tinha uma agência lá. Será que faz sentido? Né? Será que a gente está percebendo que os nossos clientes estão tendo mais demanda de uma oferta que a gente não tem e a gente gostaria de ter? Que tipo
tipo de sinergia que pode ter, né? De serviço. Putz, eu tenho... Porque se você falou que foi para branding aí, que já tinha coisas de branding, então... Mas aí é outro ponto que é. Sim. Só um parênteses que é interessante. Por exemplo, em consultoria de marca, você tinha lá Interbrand, Future Brand, Ana Couto, várias consultorias. E às vezes a gente concorria com a agência do cliente, como a DM9, etc. O que acontecia? Porque as agências foram para branding. A gente fazia pesquisa, a gente fazia parte de estratégia de marca, parte de design, a identidade verbal, blá, blá, e fazia uma série de packaging, né, embalagem, etc. E às vezes o cliente que a gente estava participando de um bid, ele tem uma agência que faz toda a parte de comunicação, etc. O que acontece? Esse cara, como é que é o modelo de comercial? É um FII, né? Às vezes esse FII, o cara usa 70%. Pô, pega esses 30%, aloca um cara e faz um logo. Faz uma estratégia de marca, a gente tem caras criativos. Então, assim, isso há 10 anos atrás, um pouco mais, a gente já sentia que os nossos concorrentes não eram diretamente consultorias de marca. Eram as agências dos nossos clientes. Então, aqui já tinha um modelo assustador, porque aqui o cara não precisa desprender nada, já está no FII. Ele vai lá e aloca um cara para fazer um projeto de marca. Mas qual é a importância que o cara está dando para esse projeto? Em colocar no FII da agência de trabalho ou contratar uma consultoria? Aí já... Sim, aí é uma coisa... Aqui, Accenture tem, acho que McKinsey tem também, acho que grandes consultorias têm uma operação. Eu acho, não sei te responder, mas eu imagino que eles perceberam que tem um mercado a ser explorado. Porque eu posso vender auditoria de demonstração financeira, eu posso vender um projeto de auditoria interna e eu posso vender um projeto de cyber. Né? Para quem? Para um cliente que comunica pra caramba. Por que não posso eu, como consultoria, estabelecer um modelo de FII, não como consultora, mas como uma agência aqui dentro? Com pessoas, com qualificações de designers, atendimento, etc. Tal. E aí eu começo a... Sabe aquela história, uma orelha só para você puxar? Sim. Por que eu vou contratar um projeto de auditoria interna de uma consultoria? Mas agora eu preciso fazer uma promoção aqui com uma agência. Pô, se tá tudo na mesma estrutura, pode fazer mais sentido. Imagino que seja um dos principais. Porque eu vi esse movimento já estava assim, e a gente previa esse movimento lá e ele foi acontecendo, né? E a gente faz projetos para a área de marketing. A gente faz projetos para a área de comunicação. Mas não é uma estrutura apartada. Porque aí que tá. Tem um problema que acho que na imagem de marca das empresas de auditoria, que é assim. Que é como todo, não de uma específica, né? Puta, vocês aparecem geralmente quando tem um escândalo, né? Se são notícias quando dizem, o Corinthians vai contratar a auditoria da KPMG para resolver os problemas. Mas não. Quando sai a notícia no jornal, esse cara já contratou alguém. Por exemplo, ontem saiu um hospital de Recife que teve um ataque cibernético. Aí eu fui falar com um sócio lá da empresa. Putz, não é uma oportunidade? Ele falou, pô, Laredo, se já saiu, esse cara já tá vendo, entendeu? Agora, ele comunica porque sabe aquela questão de marca, tempo de resposta? O cara precisa comunicar porque vai ter alguém que tem alguma relação com o seu hospital, médico, paciente, etc., pode acontecer alguma coisa com as informações e esses caras precisam ser comunicados. Mas normalmente, quando sai já tem alguém. Então, a empresa pensa imagem, em comprar uma outra. Aí você fala, putz, eu vou levar para o cara de M&A. Vamos lá assessorar o cara ou na compra ou na venda. Esquece, já tem alguém trabalhando. Não, eu estou falando assim, que às vezes tem uns escândalos e aí os caras às vezes culpam as empresas de auditoria também, né, por fazer isso. Né, sabe? O meu amigo aqui, o meu amigo Toledo, ele teve a sorte de ter 2 clientes que entraram em recuperação judicial, né? E é nessa hora que aparece a marca das auditorias, né? Americanas e Gol. Americanas e Gol, né? E sempre tem... Parece que vocês são, às vezes, os caras... Mas olha a importância do relacionamento. Imagina que esse hospital de Recife, eu já faço algum projeto lá. Claro! Quem que o cara vai acionar? Você. Só que assim, não adianta você ter um time tocando o projeto e só tá o time lá. Tem que ter alguém lá, ou sócio responsável pelo projeto, que vai lá, faz o que a gente chama de quality assurance, né? Vai lá, ver como é que tá o projeto, vai tomar um café com o cara. Se relaciona, né? Se relaciona. Porque o cara lembra de você. Tem um time lá de auditoria que tá lá naquela salinha, né? Sabe aquela coisa sim, isolado e tal.
Então, o papel, até para projetos de fusão e aquisição, eu falei, Você sai no jornal... Quantas fusões e aquisições hoje em dia, Então, se sai no jornal, o cara já tem algum assessor... Nossa, nunca se falou tanto, né, cara? Mas provavelmente essa empresa que vai comprar ou vai vender alguma parte da operação, já tem alguma consultoria fazendo algum tipo de trabalho. E se você não tem um trabalho também muito forte com a área de compras, se o cara quer ir a mercado para fazer uma consulta para um determinado projeto, esse cara aqui não vai te acionar, porque ele não sabe o que você faz. Ele nem sabe que você existe. Nem sabe que você existe. Então é foda. Entendi. É o princípio do quem compra, quem paga e quem usa. Agora vamos, quer ver? Da onde veio o 18? Vamos lá. Agora 18, vamos lá. Agora. Tem uma palavra... Todo mundo já sabe o que você é da comunidade do Lodinha, né? Ele falou do Lodinha e da Lodinha. Da Lodinha. Os árabes e os judeus. Não, eu ia falar do do da... Do do, mas pode falar, 18. 18, Tem uma palavra em hebraico que é Rai. E Rai significa vida. E essa palavra ela é composta por 2 letras do alfabeto do hebraico. E a soma delas dá 18. Uma é a 10ª e a outra é a 8ª. Então, cabalisticamente, é um número de sorte. Vida, 18 e tal. Aí você está falando que isso se reflete, às vezes, se o cara morar na casa, numa rua que é 1818... o que eu estava comentando, que as placas dos carros agora, elas mudaram a configuração. Mas antes eram 3 letras e 4 números. Então, você vê que tinha um caso na SPM? Você lembra da Carol que namorou meu irmão? Não vai lembrar. Enfim, ela tinha uma amiga que morava em Guarulhos. Ela tinha um Corsa azul. E a placa era 1818. E todo mundo falava, essa menina é judia. E não era. E não era judia. Foi uma baita coincidência. Mas a brincadeira é essa, 0909. Porque 1818. o que eu estava falando com você antes é que o 8, coincidentemente, para os japoneses também é um símbolo do infinito. Em cima do logotipo da Fujitsu, às vezes ele aparece. E assim, pega muito na placa dos carros e no... no número de celular, quanto mais 8, melhor, entendeu? Vou te dar um exemplo. É muito louco. E se você não estiver também adequado a isso, né, cara, não adianta, né? Sabe o que eu faço? Na Interbrand, eu me lembro que o pessoal brincava comigo. Toda segunda-feira tinha uma reunião. Cada os gestores dos projetos apresentavam os status e tal, e eu apresentava o pipeline ali, o que tinha de proposta e tal. E todo o valor de proposta tinha o número 18. Eu botava 18 em todos os valores. Porque como é que se calcula preço, né? É horas homem, né? Sim. Então você quebra ali pela senioridade e tal, aloca para cada parte do escopo e espirra lá no Excel um valor. Aí eu botava nos centavos, ou, sei lá, proposta 415 mil. Eu falei, bota 418. Então tudo tinha um... Aí o pessoal brincava comigo. Eu falei, dá sorte. Então, mas é isso que o cara de vendas faz, né? Mal não vai fazer, né? E aí acho que o 4 era a morte, aí você evitava o azar e tal. Pulo o andar. É muito legal, né? Mas é isso, é por isso que tem o 18 Laras, a empresa que eu tinha quando eu empreendi era 18 Connection. Legal, então, legal. De alguma maneira, é muito legal essa questão, a questão. E aí você falou. O número do podcast aqui é 018. E aí você falou da questão tem a palavra vida, e você falou dos seus primos. Do Ramsey, do Ramsey. O número 5, né? Tá. Como o Rai também tem um pingente, né? Que é as 2 letras, o Ramsey, né? Aquela mãozinha, que é contra mal olhado. E então, aparece como isso. Tem um aquele olho azul, como é que chama? Olho grego. Então, como isso se dissemina, né? E mistura. Aí você vai no Brasil, você tem o gatinho chinês com a mãozinha, junto com a mãozinha aqui. É o manequineco, né? Mas o Ramsey é contra mal olhado. Você tem ele como símbolo, né? Sim. E você tem os árabes, eu acho, eles moram no 5º andar. O meu sogro mora no 5º andar. Ou seja, sempre em busca do 5º andar. É muito louco, né? Os árabes foram foda na escala decimal, né? Quando eles inventaram o 0, aí eles eram matemáticos foda, não tem jeito. Mas eu falo assim, o que você faz quando um judeu e um árabe pulam num prédio? Pula junto que é bom negócio. Eu falo assim, é o único jeito de resolver as diferenças e tal. Pula junto que é bom. O 25 de março é o maior exemplo
o que o Brasil pode dar para o mundo árabe e para o mundo judeu, né? Eu vivi todo mundo. Pula que é bom negócio. Pula que é bom negócio. Agora eu vou fazer uma coisa assim, ó. Vou fazer agora. A gente está indo pro final ali. Eu vou fazer era surpresa. Sacanagem. Você não combinou isso comigo. Não. Deixa eu ver. Não, você sabe que eu tenho um orgulho. O professor é um ser meio, né, meio idiota no seguinte. Né, ele foi meu aluno e a gente acha que toda a formação do sujeito é por causa da aula que você deu. Não, né, cara? Você teve milhares de professores. Mas quando eu dei aula para você, lá era a administração de vendas. A disciplina, a administração de vendas. E o cara virou. Você vê, cara, meu, que você tem um papel importante. Tem uma sementinha, Eu quero saber o seguinte, mas mesmo falando de vendas lá, né? E quem sou eu para falar de vendas para um árabe ou para um judeu, né? E para um chinês, né? Pelo amor de Deus, né? Eu senti muito isso quando eu fui para a China em 97, o dólar 1 para 1, lembra daquela coisa? Cara, como eles gostam, assim, quanto mais história tem um determinado povo, mais a relação comercial é contundente e mais ele como gosta de pechinchar, né? Usa as relações comerciais como forma de... Meu, se você compra do chinês e você pechinchar, ele ficava meio puto com você. É muito louco, cara. Faz parte, né? E como isso ele tá esperando que você pechinche, né? Ele tá esperando. E da mesma coisa acontece com as suas similaridades quando você vai no... Né? Então é muito doido. E o Brasil eu acho engraçado, né? Que essa é boa também. A comunidade judaica chegou muito no Brasil e em São Paulo por causa do Bom Retiro, né? Sim. Né? Da questão do vestuário e tal, né? E aí, depois de um tempo, chegaram os coreanos, né? Aí, às vezes, eu ia fazer chamada... Que lá estão também, né? Hein? Que lá estão também. Aí, sabe qual é a coisa mais engraçada lá dentro? Aí eu comecei a fazer... veio, né? Os alunos começaram a chegar e você tinha lá, assim... Salomão Parque. Vários mix de cultura. Aí eu falo só no Brasil, cara. Salomão Parque. Porque o cara. Ion Goldstein. Porque você falava assim, cara, como é que faz, né? Porque o cara, que nome eu vou dar aqui, né, meu? Como é o nome do seu filho? Salomão. Cara, Salomão Parque, entendeu? Achando que. Isso no Brasil é fascinante, né, cara? E se dão bem, né? Deve ser. Se dão bem, né? Agora, vamos lá. Ou seja, a gente falou de marketing em 1998, né? Eu quero saber, assim, na sua opinião, assim, como é que você definiria marketing hoje? Hoje, o que evoluiu desde quando você saiu da faculdade até hoje? Que temperos você colocaria na definição tradicional de marketing, que é satisfazer a necessidade do cliente? Eu não vou. Com lucro no relacionamento, porque relacionamento, né? Não, mas eu não vou ser pretencioso e tentar descrever, claro. Porque assim, apesar de ter sido seu aluno e a minha formação, marketing, comunicação, publicidade... porque você estava pertinho dos seus caras. Muito se mistura ali, né? No meu entendimento, né? Sim. Mas o que eu posso... mudou muita coisa, né? Uhum. Antes você tinha a comunicação de uma marca num outdoor, sim, né? E flyerzinho, folder, etc, né? Lei da cidade limpa, muita coisa mudou e tem essas... eu vou até provocá-lo, né? Tem essa questão do digital, que não adianta ser... Não, mas eu não sou contra o digital. Mas eu acho assim... pelo bom digital. O que mudou... Pelo bom de boa. Mas o que mudou muito, eu acho que assim... pontos de contato da marca. Né? Ou seja, antes você tinha... Me formei em 2000, era a época do e-commerce, né? Começou a internet, etc. Tal. Hoje você pode fazer tudo pelo celular, você pode ter acesso ao celular. Vou te dar um exemplo. Hoje você pode comprar uma coisa no perfil do Instagram. Sim, sim, pode. Não necessariamente você precisa estar no site da empresa, né? Então, assim, essas multiplataformas, eu acho que isso mudou muito. Isso impactou o teu ramo de atividade? Não, de consultoria é mais engessado. Tá. Né? Mais engessado. Mas falando de uma maneira geral, acho que assim, multiplataformas com públicos diferentes, né? Você tem que entender quem que é o que compra o teu produto, aonde que esse cara se conecta, o que ele faz, etc, etc. E você tem uma possibilidade absurda de chegar, fazer qualquer coisinha ali, fazer um post e chegar nessa pessoa. Sim. Isso acho que mudou demais. Mas o tio Cota já falava isso lá atrás, quando eu dava aula para você, que ele falava da tendência do Ando, quando ele colocou o conceito do one-to-one. Certo? Isso é velho. Né? Só que a tecnologia só potencializou isso. Uma coisa que eu acho muito interessante também é essa questão
dos blogueiros, né? De pessoas que na teoria não tem tanta... Olha como inverte, né? Ou seja, você não vai trazer uma pessoa de uma rede de televisão muito famosa que fez alguma novela e que o cara tem um reconhecimento. Sim. Então eu vou comprar do Poli porque o Poli, putz, eu gosto. O cara usa camisa cinza, eu vou comprar a camisa. Não, aí você vai atrás desses blogueiros, que são gênios, né? Na minha opinião, que tem cada um com as suas características. E que as empresas, eu vou dar um exemplo, uma empresa de telefonia vai contratar um blogueiro, não vai contratar um ator de uma influencer. porque esse cara tem um número de seguidores que é tão ativo e tão engajado que para a empresa que contrata o cara para fazer uma campanha de um determinado produto, a efetividade e a mensuração ela é muito mais clara e muito mais assertiva do que você botar um cara bonitão por ser bonitão, porque fez uma novela. Então acho que isso mudou um pouco essa personificação, né? De quem que você, talvez essa é a minha resposta, quem que você tá, que ferramentas que você usa, que pessoas que você usa, que personagens para você fomentar e comunicar uma marca e fazer com que as pessoas... porque o que o digital trouxe de bom, e aí acho que até o Toledo pode falar mais que eu, é essa auditabilidade. Né? Você mensura algumas coisas. Você mensura. Já mensura, né? Agora, como é que tem uma curiosidade agora, a Ernst Young, a KPMG, eles têm um departamento de branding deles que cuida da marca deles? Tem. Porque é um outro jeito de lidar com gestão de marca, porque a KPMG não vai fazer Instagram, né? Nem vai fazer, sei lá, outra coisa. Porque é uma marca eminentemente corporativa, mas ela é um ativo, ela é um equity enorme. Aí é que eu entro na questão do ponto de contato, né? Eu vou comunicar a marca da KPMG onde? E qual que é o público? Né? O que é? Que, né, cara? Entendeu? Na UI, eu me lembro que a área deles era a BMC. Branding, Marketing Communications. Assim, tem. A UI, por exemplo. A UI virou UI por um projeto de marca. Era Ernst Young. Pô, Ernst Young confundiu com a Young Rubicon. Achava que era agência de comunicação. Ernst Young. E UI também teve problema, né? UI. Ou em Minas Gerais já dá um problema sério. Mas assim, tem uma estrutura assim de marketing, eles trabalham marca assim, mas trabalham naqueles canais que são pertinentes ao negócio. Né? E não vou ficar. Para quê? Eu não vou ficar comunicando. Que nem indústria farmacêutica. Vamos pegar um outro exemplo. Quem que faz a comunicação? Você não vai ver. Agora não é mais Janssen, né? É Innovative Medicine. Eles mudaram. Mudaram, separaram. Então, assim. Tem um ex-aluno lá, né, nesse departamento lá, eles separaram. Eles não podem fazer propaganda de produto. De medicamento. Sem receita, não. Quem que é o. Com receita, não. Quem que é o propagandista? Já falei, é o próprio, é o rap. É o cara lá que pega lá as informações do medicamento, bate na porta lá da classe médica e faz a apresentação, explica o que é o produto, para que serve, etc. E deixa lá os samples para o cara, né, poder divulgar. Mas você não vê propaganda de medicamento. Então, assim, minha resposta talvez para você assim, mudou muito. Tudo depende de para quem que você quer comunicar, que tipo de negócio que é o teu e quais são os canais mais adequados para você fazer isso. Né? Você matou as duas perguntas numa só, porque eu ia perguntar sobre a questão de tendência, né? O cara é bom. E aí, assim, uma coisa que eu sempre gosto de perguntar aqui, você falou da tua trajetória que é muito legal, né? Essas idas e vindas, sobes e desces. Eu acho que ela é legal. Não, mas o lance assim, cara, na vida existe aquilo que a gente planeja e aquilo que a gente acaba encontrando. Né? Assim, não tem. Eu sempre falei assim para os meus alunos recém-formados assim, cara, tua carreira vai começar daqui a 5 anos. Tua carreira não começa na hora que você está formado, cara. Exatamente. Você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Existe o inusitado, o inesperado. Quantas pessoas se formam em A e fazem B? Muitas, né? A gente estava falando disso aqui na entrevista anterior, né? E aí eu quero saber o seguinte: independente disso, hoje você tem 46. Já não tem tantos cabelos assim, as cores do cabelo mudaram e tal. Eu quero saber o seguinte. Nossa, ele gosta de cutucar. A única coisa que não mudou em você que eu admiro é o fato de você torcer pelo Corinthians. Eu quero saber o seguinte, qual um recado que você dá para quem está começando? Eu vou pegar o exemplo da minha filha. Ótimo. Tá? Pode ser muito emocional a minha resposta aqui. É claro. Mas eu acho que assim... Ele também é pai. O que... Talvez eu vou te responder com um pouco de história, tá? Tá. Minha filha está com 16 anos e o ano que vem ela tem que decidir. Abre aspas, né? Tem que decidir. Eu quero que ela seja feliz. Ponto.
Né? Ah, puta, Lareda, mas felicidade não paga a conta. Óbvio. Acho que os pais têm um papel de saber orientá-la e falar, olha, não adianta você querer ficar pescando peixe aqui nas fontezinhas que tem na Avenida Paulista. É muito legal, mas né, não vai dar dinheiro. Mas eu acho que assim, eu acho que a pessoa tem que ter... É porque é muito difícil, né, você falar isso, né, Paulinho? De novo, né, eu fiz SPM por quê? Porque o André fez. Tá. Por que eu fiz SEAG? Porque o André fez. Né? Putz, eu faria de novo ADM? Acho que sim. Acho que sim. Então, assim, respondendo o que eu falaria para uma pessoa que, né, o que eu tô falando para minha filha, assim, ela já tá tendo uma série de informações para dar um pouco mais de insumo para ela tomar decisão. O que eu quero dizer com isso? Na escola, tem esse sábado agora, a gente foi uma feira das universidades daqui de fora, foram lá e falam aqui, falam ali e tal, etc. Eu acho que assim, se ela chegar num momento que ela mais ou menos escolher, né, ou tiver uma clareza, clareza é muito forte, né? Ah, putz, vou dar um exemplo, vou fazer arquitetura. Então tá bom, então você vai pegar um mês, vou pegar um amigo meu que é arquiteto, você vai trabalhar, você vai fazer contrato, você vai mexer no AutoCAD, você vai visitar a obra, e aí depois você vai falar assim, é mais ou menos isso que você estava imaginando? Então eu acho que é muito difícil falar para alguém, vai e faz porque, né, com que base... Eu acho que minimamente tem que ter uma experimentação, eu acho, tem que ter uma experimentação daquilo que ela, minha filha ou qualquer pessoa, já tem alguma ideia do que ela quer fazer, né? Porque, de novo, minha filha está tendo gestão de negócios. É mesmo? Minha filha está fazendo trabalho de correlação com meu pai. Correlação, estatística pura, né? Conversou com o nosso outro amigo lá da indústria de bebidas para falar sobre como é que pode correlacionar a responsabilidade social corporativa com um dos eventos da marca. Uau! Ela está no ensino médio? Está no ensino médio. Ela está num certificado YB, que é um certificado internacional que tem algumas matérias diferentes do ensino regular. Então, assim, ela gostou da SPM. Ela gostou da apresentação da SPM. Relações internacionais ou comunicação. Filha, que conhecimento que minha filha tem com 16 anos. É difícil. É muito difícil. Agora, mas então, assim, o que eu falaria eu quero hoje... o teu recado para quem está começando, o cara que acabou de se formar, vai. Pela tua experiência profissional, independente do conhecimento técnico. Eu acho, se a minha recomendação para minha filha é essa, então para qualquer um não pode ser daquilo que eu acho que é mais do que é o melhor, né? Tem que ter a oportunidade de ter algum tipo de experimentação. E experimentação é vivência, né? As pessoas não têm vivência, né? Minha filha foi para Furnas e foi para a CSN visitar há 3 semanas atrás. Puta, vi uma hidrelétrica, tal. Você é engenheira? Não. Entendeu? Não. Então, assim, é muito. Eu acho que orientação vocacional, conversar com muita gente, ter a possibilidade de pegar o teu pai ou tua mãe que tenha alguém que é profissional, que faz o que ela está imaginando. Quem está começando um negócio? Vale a mesma coisa? Eu tentei fazer o meu negócio, né? Era um modelo de negócio que era eu keep, né? Era eu com eu mesmo, assim. Eu tinha um puta tesão. Eu pegava meu caderno, falava, apresentei 3 caras pro Poli, 3 caras pro Marcelo, vamos fechar negócio. Eu tinha tesão, né? Então, cara, para abrir um negócio, de novo, o cara pode ter muita grana, se aventurar e se ferrar, se quebrar. Ou o cara pode ter um mínimo de bagagem que dê um conforto pro cara ir adiante e fazer negócio. Porque, de novo, né? O cara é empreendedor, você tem 30 e poucos anos. 30 e poucos anos eu tava nessa... Tô aqui, tô ali, né? Tô experimentando e tal. Eu não sei, eu acho que quem empreende, eu acho que tem uma característica mais ousada, né? Eu acho que tem ousadia, eu acho que tem condição financeira para poder usar. Sim, não tem jeito, não existe milagre. E aventura por aventura, o cara não dura um mês. Então, assim, o cara tem que ter um conforto, uma segurança, assim, aquele assunto, eu sei. E eu acho que o branding, né, tá um pouco, não, acho que tá muito relacionado a isso. Porque para você empreender, eu sempre achei que a resposta é a seguinte, você tem que resolver um problema de alguém. E esse problema, ele não está sendo resolvido por alguém,
Então você tem que ter a pretensão de talvez ser o pioneiro ou se diferenciar. Aí vem o branding daqueles caras que já fazem, né? Sim. Aí você tem que encontrar um Não, e espaço branding ali existe para isso, para exercer unicidade. Mas é mais do que o branding, ele ajuda Muito a marca mais nesse sentido. Sim. Mas enquanto tu pensar em negócio, você tem que resolver um problema e tem que fazer melhor que os Claro. outros. E eu considero isso já como branding. Não. Agora vamos lá, ping-pong. Vou fazer um ping-pong aqui, sabe? Eu quero dizer assim. Só não pode deixar a bola cair. Uma curiosidade uma marca que você admira fora a sua marca da pessoal, né? Uma marca geral que se te admira. Nike. Sabe o que eu faço, cara? É meio doentio. Eu tenho um aplicativo da Nike que tem lá por categoria acessórios, roupas, tênis e tal. Tem vezes que eu compro, tem vezes que eu fico vendo ali. Eu gosto do design, eu gosto das cores, eu gosto da inovação, das propagandas. É uma marca que... Eu aprendi a gostar de marca trabalhando com marca. Tá. Entender o porquê dos nomes. Ah, legal. Tem muita... Mas a Nike é uma marca que... Essa também vai ficar boa para ele. Seu principal concorrente. Puta, tem escolha o pessoal ou o corporativo. Eu deixo você escolher. A gente já sabe que a KPMG e a Ernst Young, as 4 grandes são concorrentes entre si. Sim. É. Mas são elas, né? Tá. São elas. Tem outras... Tem as Big Four, né? Mas tem outras consultorias que também tem são mais nichadas. Sim. Que dependendo do tipo de oportunidade, elas aparecem nas concorrências. Tá. Entendeu? São tão fortes quanto, mas são muito nichadas. Mas, cara, concorrente tem agência. Né? Tem agência. Que doideira a agência. Eu tô numa oportunidade hoje concorrendo com uma agência. Eu quero saber o seguinte: algo que ninguém sabe sobre você que você não disse durante a entrevista. Aí é bom. Já teve de tudo aqui. Uma coisa que você não falou durante a entrevista, que ninguém sabe, que pouca gente sabe, é que você não falou durante a entrevista. Puta, talvez nem você saiba. Eu era São Paulino. É mesmo? Agora caiu a casa. Você é um convertido? Convertido. Eu, na época do Cilinho. Sei. 89? Por aí. Por aí. A história que contam, que um amigo do meu pai, e eu passei minha infância em Atibaia, né? Meus avós tinham casa no condomínio. A história que conta é que o cara chegou com bandeira, camiseta, shorts, e virei corintiano. Virou... o cara ele me converteu pro corintianismo, é isso? É isso, né? Fantástico. É isso, eu era São Paulino. Puta merda. Você acredita que o meu pai era... E eu quebrava uns puta pau com o meu irmão, quando tinha jogo. Sim. Porque teu irmão... E o André era São Paulino roxo. Era São Paulino roxo. Você sabe que... É engraçado que tem amigos meus que vão em jogos hoje. Depois, quando eu perdi meu irmão, você acaba descobrindo um monte de história, né? Sim. E ele é muito em jogos com os meus amigos. Que doido. Legal. O meu pai era São Paulino, e acho que a maior frustração que o meu pai teve comigo foi o fato de eu ser corintiano. Ele odiava o Corinthians. E ele, acho que foi a única... Eu também acho que inconscientemente saquei que era o jeito de incomodá-lo de um jeito. Mas olha, hoje eu adoro o futebol inglês. Futebol... é bom de ver a Liga Inglesa jogar, né, cara? Pra quem gosta de futebol. Tá, eu quero saber... Ufa, passei dessa. Essa foi mais complicada. Uma decepção, assim, porque lembra que você não pegou essa época, que uma época eu carimbava decepção, não tinha ainda, nas provas dos alunos. Decepção. Né? Eu colocava decepção. Porque, assim, eu esperava muito mais daquele... se você tirasse 8 comigo, você ia ganhar um monte de carinho de decepção. Eu esperava muito mais de você do que uma nota 8. 8 não era uma nota... assim, né? E tinha aluno que tirava... Não lembro. Era 7. Aí tem aluno que tira 4 e não recebe nenhum carimbo. Assim, eu já esperava 4 de você. E aí o cara vinha pedir carimbo. É pra nota alta e pra baixa também. Os orientais tiravam... Os não recebe carimbo, você chamou o cara de... Aí ele vinha pedir, dá uma carimbada aí, eu não sou isso. Era uma brincadeira. Os orientais tiravam 10 e recebiam carimbos, né? Você podia ter ido melhor. Ele falou assim, eu quero saber assim, uma decepção, vai, o que vem à sua cabeça? Em uma palavra, uma decepção na vida. Em uma palavra? Não, em uma palavra rápida, uma decepção. Fala, o Corinthians não ter sido contratado, qualquer coisa. Puta, a última coisa que vai ser o Corinthians. Eu sei. O Corinthians é uma decepção de... A gente já sabe. Mas desenvolve um pouco mais a pergunta. Não, decepção que sentido? Ping-pong, o que vier na sua cabeça, uma decepção. Puf. Caramba. É difícil entrevistar o auditor, né? Eles são tudo certinho. Não é. A gente entrevistou uma psicóloga aqui, ela respondeu rapidinho. A gente dá área de exatos. Porque... Decepção. Pode ser uma decepção boba na vida, sei lá. Qualquer coisa.
Putz, eu não sei. Não sei. Que bom. Que bom, que bom. Nada que tivesse me marcado assim. Tá ótimo, tá ótimo. Não tenho. Então vamos lá, essa aqui você tem que responder. Professor Paulo em uma palavra. Espetacular. Ó, nem titubeei. É um filho da puta. Mas né? espetacular. E assim, É. qual é o seu sentimento nesse exato momento? O que passa pelo seu coração nesse exato momento aqui? As perguntas todas. Mas é você quem manda ser auditor e ter ido trabalhar. Eu sei ter nesse momento que uma você tá sentindo agora? baita alegria de poder participar aqui. Ótimo. É verdade. Pronto, de ser considerado nesse teu projeto. Eu acho muito legal. É isso que eu tô falando. A gente, falando em relacionamento, a gente nunca deixou de ter. Nunca. Nunca deixou de ter. Eu conheço teus pais, velho. Até quando você foi viajar com a gente de navio. Isso Você é uma coisa que né? o mundo não sabe. E o mundo não sabe que. A gente se formou em 2000 e a gente fez uma viagem de navio. E você tá falando agora, você tá invertendo a questão. Uma coisa que ninguém sabe sobre você. Eu sei. Qual que é o meu sentimento de alegria de estar aqui? Porque a gente tem um histórico legal de Sim, amizade. claro, cara. Tanto que professor que viaja com os alunos em formatura. Eu nunca tinha visto isso. Eu também e aí não. você podia levar bebida, né? Eu me lembro que eu levei, não tinha Red Bull ainda. Eu levei aquela Flying Horse com uma garrafa de absoluto. Eu não dormi uma noite. Eu deitava na cama com o olho assim, cara. Eu não dormi. E eu me lembro que você levou uma mochila só de cerveja. Não sei se mesmo. Uma mochila só de cerveja. Eu não lembro. Tinha mala disso. de roupa e a mochila. Mas Cara, foi muito legal. Foi muito, legal. eu lembro disso. Agora você me lembrou. Entre outras coisas que não dá pra falar aqui, pra que não comprometer. Mas uma alegria, mas mesmo, Paulinho, porque assim, que nem o outro podcast que eu participei, a gente subestima, e aí você vê, a gente subestima o carinho que a gente recebe das pessoas, né? Pô, por exemplo, eu ia lá com o cara uma vez por mês bater papo e o cara fala, puta, vamos gravar o podcast. Aí você vê os caras que ele gravou o podcast, eu falei, porra, né? Eu tô nesse, né? E assim, às vezes você subestima a tua profissão. Sim, teu carisma. Porque invariavelmente você se compara com os outros. Sim. Né? Eu falei, puta, legal, eu tô lá, meu. Tô lá no podcast do cara, tô lá. Aqui também, a mesma coisa. Então assim. Não, mas aqui você é um cara que não tinha como não trazer, pelo amor de Deus. Eu fico feliz que tem assim, putz, tem história legal, tem conhecimento a ser compartilhado e tal. Não, e assim, cara, e não tem como não falar de uma coisa aqui, né? Porque assim. Tem mais alguém aqui feliz aqui, entendeu? Eu acredito nisso. Eu acredito. Né? Hoje talvez seja mais fácil. Você cita mais fácil do que eu, né? Mas assim. Eu não tenho como não vir esse sentimento no meu coração, entendeu? Sim, legal. Tem alguém aqui comemorando, né? Legal. E outro dia eu recebi uma foto do nosso amigo ex-bebida energética e da formatura. A primeira formatura foi com que eu fui para o professor homenageado, foi a dele. E aí depois ele mandou foi você que mandou uma foto com o teu irmão ou foi ele? Pode ser. Dos dois. E não tem como não lembrar do teu irmão aqui, né, cara? E eu lembro que eu fui quando do ocorrido, eu fui na tua casa, né? E, cara, eu lembro, é uma cena assim, né? A tua mãe veio me abraçar e tal, né? E aquilo ficou marcado na minha vida. Se sua mãe não sabe disso, diga pra ela. Vou falar. Eu nunca mais esqueci daquilo, né? Assim, depois a gente com seu pai também e tal. E assim, cara, eu não sei, não tem como não falar, né? Assim, então eu me emociono porque. Então, assim, eu acho que não tem como não falar que alguém tá aqui junto, né? E que a gente tá junto aqui, né? E assim, a vida é um grande mistério, certo? Então, assim, não deixe de mandar um beijo pra sua mãe e um abraço pro seu pai. Né? Beijo pra eles. Um abraço pra eles. Né? O pai dele, quando eu comecei, eu tava começando, o pai dele eu falei assim, cara, um dia, se eu conseguir ser o Laredo do marketing, já tá muito bom. O Laredo do marketing. E o pai dele era gênio, cara. Né? Gênio do gênio. Né? Recado, seu recado. Antes dele dar o recado final, o seu recado final. Primeiro. É uma discrepância de entrevistado. Balancear a energia.
Não, só pra você saber que antes de você tava a Aline. A Aline fez a DM, né? E ela foi minha aluna em 2002 e tal. Tá. Cara, assim, mas ela foi ser psicóloga e também ligado ao mundo corporativo. Mas assim, cara, é um papo totalmente, sabe? Diferente. E assim, é muito louco essa diversidade. Cara, o que eu mais me encantei aqui na tua história é como você não teve medo de mudar, né? Independente. Eu acho que talvez não desse tempo de ter medo, né? Às vezes é isso, né? Independente de quão complexa fosse a jornada, sabe? Eu acho Sim. que. Não, ainda mais com casamento, filho. E, cara, numa época em que as pessoas esperavam, né? Que as coisas levassem mais tempo, eu acho que você acreditar no que você sentia e mudar foi muito inspirador. Obrigado. Legal, eu te agradeço. E agora eu vou meter um 18 em todas as minhas propostas. Boa. Né? Porque eu tô entendendo que, cara, chego lá, entendeu? O que é aquele símbolo que fica na porta? Aquilo é mezuzá. O que é aquilo? A mezuzá... Tem a ver com proteção? Total. Ah, tá. Para não estender muito, viu o filme O Êxodo? O Êxodo. Acho que é o Êxodo. A caixinha não é tão importante. A caixinha ela serve para segurar um pergaminho que é uma proteção para casa. Eu acho tão simbólico isso, porque os italianos... É legal, né? É legal, os italianos têm isso, porque minha avó, ela tinha o passarinho, eu fui criado no interior, e ganhava aula de passarinho e tal, e ela sempre colocava uma fitinha vermelha contra o mal olhado. Cada um tem, e é gozado como são culturas que não se conversam, que a gente falou aqui, e falam da mesma coisa. Mas vê esse filme que tem... Sem dar tanto spoiler das pragas, do faraó. Sim, conheço e a história aí do as Êxodo. casas dos primogênitos dos judeus, tinha o sangue ali. Então, o sangue no batente da porta é o que hoje representa a mezuzá. Tá. Lá não caía praga. Entendeu? Mas aquilo sempre tem uma regra, né? Tem que ser 2/3 da altura do lado direito. Não, sempre o lado direito de quem entra. A questão a questão da que a gente está falando aqui dos não na numerologia, mas que eu falei para você antes lá não é alquimia que eu falei da coisa de lidar com os números e com os símbolos, né, da cultura judaica é fantástico, né? É muito legal. A simbologia é muito bonita, né? Sim, tem muito significado. Isso. E é isso, né? Tem gente que bota só na porta de entrada, tem gente que bota em todos os quartos. Tá. Por exemplo, uma história mais que é bonita porque meu tio faleceu já. E eu me lembro quando meu irmão faleceu. O meu irmão estava dentro do quarto e chegaram as ambulâncias e lá e tentaram. E aí o meu tio ficou durante o tempo inteiro com a mão na mezuzá do quarto do meu irmão. Eu nunca me esqueço disso. Ali com aquela... E meu tio é zero religioso, né? Quando tinha reza no Shabat lá, sexta-feira, ele falava, puta, eu não entendo nada, faz você e tal. Mas ele ficou lá, como assim, sabe aquela última opção? É um refúgio. A última opção para tentar dar sorte. Eu falo, cara, a hora que o avião tá caindo, meu velho, é isso, né? Não é o pensamento positivo, é a fé que vai... ele na hora, ele falou, putz, eu vou apelar. Mas eu no bom sentido, é o meu refúgio, né? Agora, eu acho a simbologia, né, essa questão da numerologia, eu queria lembrar o nome da palavra, não é numerologia aqui, é Cabala. Cabala é de origem judaica. O segredo da Cabala. A Cabala é de origem judaica, pouca gente sabe, né? Sim. Né? É muito legal, essa cultura toda é muito... E como eu estava vendo um documentário de como você pega as pirâmides, certo? Não estão só no Egito, tem pirâmide... Sim, né? México. E agora... Só que as civilizações não se conversavam, cara. E tem coisas que surgem. Exatamente. Né? Quando eu vi o lance da posição das pirâmides do Egito com as Três Marias, cara, que tem uma relação direta. Puta, aí você fala, meu Deus. Você gosta disso? Eu gosto dessas coisas. Eu fui agora, mas eu sou muito racional, né? Também, né? Assim. Vai pro Atacama. É maravilhoso. E faz o tour astronômico. O tour. É um tour, como é que é? Me fugiu a palavra, astrológico? Agora que seja. Acho que é isso, é o tour astrológico. Cara, você vai num lugar... É lá em São Pedro de Atacama, é um lugar mais afastado na cidade mesmo. Você deserto mais seco do mundo, né? Não, mas você não vai no deserto, você tá na cidade mesmo ali. Aí você vai num lugar que é tipo um jardim, aí você entra, tem um caminho e tal, aí os caras botam umas cadeiras ali. Você viu Casa de Papel? A sério, não? Aí você tá ali sentado, tudo escuro. Aí vem um cara e começa a falar do nada.
com a voz do professor, sabe? Aquele jeito todo. Sim. E aí aquele lugar, aquela região, e não pode ser noite de lua cheia e tal, o cara ele tem um laser ali que ele te explica toda a constelação. Cara. Que legal. É maravilhoso, é maravilhoso. Não, Você falou das três... Mas o cara vê desde logo da Mercedes ali no formato até escorpião. É verdade. É verdade. Não, mas assim, aí eles foram perceber que outros templos também estavam alinhados com. E aí eles perceberam que foram templos criados em épocas diferentes. Tá bom. Mas aquele. Você tem software hoje em dia para saber. Tá bom, as Três Marias aqui, com a estrela lá, aqui. Em que ano isso aconteceu? Em tal ano. E no ano que o alinhamento de templos construídos em épocas diferentes tinha a ver com um alinhamento das estrelas num ano em específico. Aí você fala, aí eu parei de ver, falou, chega, não, né, é muita complicação. É muita complicação. Meu, obrigado. Valeu? Obrigado, valeu muito. Fica aqui os nossos teleouvintes, pronto, não é nem telespectador, nem ouvinte, os nossos teleouvintes, né? Cara, é sempre bom isso aqui, puta papo bom pra caralho, que a gente... Né, que o a gente vai descobrindo as coisas conforme elas vão acontecendo e o Policast tem muito disso, né? Cada convidado é uma surpresa, né? Apesar de ser previsível, mas inesperado. É isso. Beijo para elas, abraço para eles. Boa. Valeu mesmo? Valeu. Pô, não, para, velho. Aqui não. Porque às vezes você fala um assunto aí vai para outro, aí mistura. Sua filha É São Paulo. É São Paulino aqui. Percepção.